abraço pra você, boa noite. Pra você, ótima noite pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, com capa de chuva, guarda-chuva e tudo que há direito. Um abraço pra você, amigo ligado na Rádio Bandeirantes. Corinthians que busca algo inédito nesse Brasileirão, ganhar 2 partidas em 2 rodadas seguidas. O time tem 36 pontos, está acima com 5 de distância da zona de rebaixamento. E pro jogo de hoje, o técnico Mano Menezes não terá desfalques importantes. Gustavo Mosquito não está de volta, mas pelo menos já tem treinado com o elenco depois de ter uma lesão na panturrilha. O Timão que também está de olho nos outros atletas que estão no departamento médico. Giovani em transição física e além de Matheus Donelli e Biro que servem a seleção do Pan-Americano. O Corinthians já escalado para a partida de hoje, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, a bola vai rolar já já. Felipe Melo destaca o time do Peixe e o Santos Melo. Boa noite. Tudo bem, Ulisses? Boa noite para você, para todo mundo ligado na Rádio Bandeirantes. O Santos busca a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Hoje, Marcos Leonardo confirmado na equipe titular. Ficou uma dúvida se ele jogaria a partida ou não, já que ontem não participou do treino com dores no joelho, mas está confirmado entre os titulares. Uma mudança apenas em relação à equipe que venceu o Coritiba. Kevson perde hoje a posição de titular, entra Rodrigo Fernandes. Você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes. É Rádio Bandeirantes Oficial. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Pode baixar o Bandplay e curtir também a nossa transmissão. Lembrando a você, torcedor ouvinte da Bandeirantes, que nós estamos em AM 840, FM 90.9. Essas 2 sintonias vocês estão acostumados. Mas a partir de agora nós temos o quê? A banda estendida da FM. Uma nova sintonia em banda estendida da FM em 86.3. 86.3, torcedor brasileiro. Mais uma do Timão, que continua no campo de jogo fazendo o seu aquecimento, Ramiro. Faz o trabalho de aquecimento e você falava, né, Ulisses? As condições do gramado até e antes dessa etapa de concentração dos jogadores, de aquecimento dos atletas, estava bastante complicada. O Corinthians informou que teve um problema no sistema que faz aquela drenagem por conta da forte chuva que atinge aqui a capital paulista, mas que por enquanto tudo tem melhorado. O Corinthians que não perde para o Santos desde julho do ano passado. Nos últimos 3 jogos, 2 vitórias do Timão e 1 empate. Futebol da Bandeirantes, mais uma do Peixe, diz aí Felipe Melo. Em clássicos, Ulisses, o Santos tem apenas 3 vitórias dos últimos 25 clássicos como visitante. Venceu o Palmeiras nessa temporada, o Corinthians no ano passado e venceu o São Paulo em 2021. Mas em 25 clássicos como visitante, foram 6 empates, 16 derrotas e apenas 3 vitórias, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes que destaca mais uma do Corinthians. E esse Corinthians tá crescendo no final do campeonato, é isso aí, hein, Ramiro? E é bem verdade que enfrentou dificuldade nas últimas partidas. Nos últimos 10 jogos, apenas 2 vitórias do lado do Corinthians aqui do Alvinegro da capital paulista. Inclusive o técnico Mano Menezes tem dito que tem evoluído esse Corinthians, que conta com a força de hoje Juliano titular, atleta que já fez 3 gols contra o Santos nessa temporada. Em toda a sua carreira. 1 pelo Grêmio em 2016 e 2 no ano passado, no 4-0 pela Copa do Brasil, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, que traz mais um destaque do Peixe, Felipe Melo. Por falar em crescimento na temporada, o Santos cresceu com o Marcelo Fernandes, o treinador em 6 jogos, 4 vitórias, 2 derrotas, nenhum empate. É o 4º técnico desta temporada, que começou com o Odair Hellmann, depois Paulo Turra, Diego Aguirre e agora o Marcelo Fernandes. E tem o melhor aproveitamento entre os treinadores do Santos em 2023. O aproveitamento de Marcelo Fernandes é de 67%. Por isso o Santos ainda briga contra o rebaixamento fora da zona da degola. É o futebol da Bandeirantes que traz mais um destaque do Timão, Melo. E o time do Corinthians, que está ligado, claro, em relação ao time do Santos, que aliás, comandado pelo técnico Mano Menezes, que enfrentou 11 vezes o Peixe no comando do Timão. São 6 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Além de um título conquistado no Paulistão de 2019, com aquele gol marcado por Ronaldo Fenômeno, que encobre o goleiro e garante o título do Timão, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, apesar do xingote, que dá um trabalho, meu irmão, que eu vou dizer um negócio pra você, viu?
Tá louco, hein? E aí, Melo, mais uma do Peixe. Falar do Santos e o sistema defensivo. O Santos sofreu 63 gols em 29 rodadas no Campeonato Brasileiro, uma média de quase 2 gols por jogo. O Santos só não tem defesa pior do que o América Mineiro e o Coritiba. E o Santos sofreu 1 gol por jogo por 19 partidas consecutivas. É um aspecto que o técnico Marcelo Fernandes tem trabalhando bastante para tentar resolver o problema defensivo do Peixe. O futebol da Bandeirantes traz para você daqui a pouquinho às 18h30. Tem Corinthians, tem Santos aqui na Neoquímica Arena. E a torcida do Corinthians ignora totalmente a chuva. Vem chegando em grande número. A bola rola já já para você, torcedor brasileiro. Mais uma do Timão pra fiel torcida, Ramiro. Não à toa é chamada de bando de loucos. Essa torcida que promete casa cheia, inclusive mais de 1.100.000 torcedores já estiveram na Neoquímica Arena nessa temporada. Detalhe importante, até engraçado aqui. O goleiro do Santos, o Vladimir, estava por aqui acenando para a torcida do Corinthians, que claro, faz aquela zoeira com os chutes do Arzu, preparador do time do Santos, que chuta pro gol dos goleiros do Peixe, e aí quando eles falham, a torcida corintiana faz aquela zoeira gigante. Portanto, a gente está de olho nesse Timão, que não vence na Neoquímica Arena há mais de um mês. A última vez, em 22 de setembro, no 1-0 contra o Botafogo, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes. Vou falar para você, viu? Wesley Ortega tá na Band News. Ele foi e mexeu no ar-condicionado da cabine. Tá um calor aqui, cara, que você não tem ideia. Eu acho que cada um tem que fazer as suas, tá ligado? Pô, o cara vem aqui, atrapalha todo o nosso trabalho. É o microfone da Bandeirantes pra você, a bola vai rolar já já. O futebol da Bandeirantes traz a análise, a opinião na Bandeirantes, diz aí Alexandre Pretzel, Ronaldo Giovanelli, um abraço pra vocês, boa noite. Boa noite, Ulisses, um abraço, um grande abraço, Ronaldo, a toda a nossa equipe. Olha, Vasco e Goiás empataram. O Vasco estava vencendo até os 46 do segundo tempo e estava colocando o Santos de volta na zona de rebaixamento. O gol do Goiás dá um certo alívio para o Santos, que começa o jogo fora da zona. Se o Santos empatar com o Corinthians, já será um bom resultado pelas circunstâncias do campeonato. Mas pela escalação, eu vejo que o Marcelo Fernandes acredita que dá para ganhar do Corinthians dentro da Neoquímica Arena, porque o Lucas Lima, de acordo com o desenho, vai como ala esquerdo. Estou curioso para ver esta formação. No lado do Corinthians, o time praticamente repetido da vitória sobre o Cuiabá, com o Mano Menezes valorizando muito seus jogadores experientes, meu caro Ronaldo Giovanelli. Boa noite, Pretzel, boa noite. Ulisses, está com calor, Ulisses? Menino, foi comentado aí do Arzu, né, que é o treinador de goleiro do Santos. A facilidade que ele bate com a direita, com a esquerda, eu voltei no tempo, viu? Porque eu bati assim, igualzinho ele, com essa facilidade, com essa dinâmica, com a direita, com a esquerda. Que preparador físico. Agora vem cá, Ulisses Costa, já que teve esse empate aí, o Corinthians hoje tem que procurar essa vitória de começo ao fim. A torcida veio debaixo de chuva para isso também. Acho que para empurrar esse time e ver também o que o Mano conseguiu agregar, né, até aqui. Porque o Mano vem conseguindo defensivamente armar essa equipe e conseguiu uma grande vitória contra o Cuiabá também, mas jogando muito na defesa, fazendo as duas últimas linhas próximas do Castro trabalhar muito. Vamos ver o que ele colocou hoje pro ataque, porque contra o América aqui ele falou dos problemas que teve para atacar, para chegar até o gol finalmente ali naquela linha que fica próximo ao goleiro adversário. Ele ia tentar arrumar isso, fazendo o meio de campo trabalhar mais. Agora vamos ver, né? Foi falado e hoje tem que ser colocado na prática. Ulisses Costa, um abraço a você, tá com calor, bebê? É o futebol da Bandeirantes. Agora o Wesley, que é o operador. O Wesley, olha lá, que é o operador da Band News, né? O Orteguinha, que é parente do nosso Ortega. Ele fez, sabe o que agora, Ronaldo? O que ele fez, esse cavalo? Não, cara, é difícil a minha vida aqui, tá complicado. Ele desligou? Tá complicado. Isso aqui tá mais quente do que tampa de marmica, velho. Tô suando mais que tampa de marmita. É o futebol da Bandeirantes pra você, torcedor ouvinte do Brasil. A bola vai rolar já já. Marcelão Capacci tá ligado no microfone Bandeirantes. O destaque da Bandeirantes agora do jornalismo. Também atrapalha a gente. Toda hora muda o nome do cara que vai dar o destaque do jornalismo. Tudo bem, Pedro Campos? Tudo bem, Ulisses. Boa tarde. Aparece aqui na cabine, aqui do lado. Então tá. Tudo bem? Por isso que eu falei mal do jornalismo, mas é o melhor do Brasil. Exatamente. Jornalismo da Rádio Bandeirantes também presente aqui na Arena Neoquímica hoje. Aliás, que visão privilegiada que você tem. É impressionante. Primeira vez, inclusive, eu tenho medo de alguém chutar a bola e quebrar o vidro aqui. De tão perto que a gente fica do campo de jogo. Dá mais ou menos uns 2 quilômetros, mais ou menos. Vai, Corinthians, vambora! É isso aí, tudo bem, Pedrão? Tá confiante hoje? A vitória hoje, certeza, né? Hoje é um jogo importantíssimo pro Corinthians.
É um clube, o Santos, que está disputando com o Corinthians a saída dessa zona de rebaixamento. Nós vamos com tudo para cima do Santos hoje. Vamos meter 3-0, você prepara esse gogó aí. Pedro Campos, um dos maiores jornalistas do Brasil, aqui na cabine da Rádio Bandeirantes. O problema é a Thaís Freitas também. Vou entrar a diretora também na conversa. Eu tiro uma foto na cabine com o Pedro Campos, com o amigo dele. Como é que chama teu amigo? Gustavo. O Gustavo. A Thaís, você foi na cabine? Cara, a foto tá aí, Thaís. Acorda pra vida. É o futebol da Bandeirantes. Não escapa ninguém hoje, viu? Tô vendo. Ô, Marcelo. Fica esperto. É o futebol da Bandeirantes. Luiz Felipe Nunes traz informações do jornalismo. Boa noite, Ulisses. Um avião de pequeno porte explodiu após cair próximo à pista do Aeroporto Internacional de Rio Branco, no Acre, logo após a decolagem nesta manhã. O avião transportava 12 passageiros para o estado do Amazonas. De acordo com o governo acreano, as vítimas morreram carbonizadas e as causas do acidente ainda serão investigadas. É o futebol da Bandeirantes. Tá bom, abraço, Pedro. Um abraço, viu, Ulisses? Boa narração, eu vou descer porque tá muito calor aqui, viu? Isso aqui é o quê? Wesley Ortega, né? É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A bola vai rolar já, vem comigo. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, AM 840 FM 90.9. Na faixa estendida da FM em 86.3. A bola vai rolar, tem Corinthians, tem Santos, tem Corinthians para você, torcedor brasileiro. O destaque do QG Bandeirantes Esportes. Olha como eles estão dominando a Rádio Bandeirantes. Vem outro aí. Enzo Ortega, a família toda na Bandeirantes. E aí, Enzo, um abraço pra você, boa noite. Fala, Ulisses, boa noite, um grande abraço pra você. É verdade, tivemos agora lá na Liga Arena um empate entre Atlético Paranaense e São Paulo por 1-1, mas também na Serrinha tivemos um empate pelo mesmo placar. Goiás 1, Vasco 1. Matheus Babi que empatou no finalzinho, aos 46 do segundo tempo, garantindo empate para o Goiás. Às 6h30, junto com Corinthians e Santos, teremos no Beira-Rio Internacional e Coritiba. E às 8 horas da noite, o líder do campeonato, o Botafogo, entra em campo contra o Cuiabá. Pelo Brasileirão Série B, às 6h30, também teremos Londrina e CRB. E às 7h, Vitória e Juventude. Atualizando o GP do México, viu, Ulisses? Que tá rolando agora, chegando na volta de número 35, Max Verstappen segue em primeiro, Leclerc em segundo e Lewis Hamilton em terceiro. E atualizando só uma notícia sobre o futebol francês, o Lyon tem ônibus apedrejado e o jogo foi suspenso. O técnico da equipe francesa ficou extremamente ferido. O jogo foi contra o Olympique de Marselha. Chegando, o ônibus foi apedrejado e ele foi socorrido com muitos cortes. O técnico do Lyon, portanto, a partida foi suspensa, viu, Ulisses? É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Daqui a pouquinho tem Corinthians, tem Santos para você. No microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Tibaço técnico da Bandeirantes em campo hoje. Ninja de som, Rafael Palmeiro, dedinho leve da Bandeirantes. Na central técnica, Roberto Dias. Alegria no ar. Pensa num cara que você chega, ele abraça, sorri, conversa. Grande Robertão Dias. Sempre muito bem animado, é impressionante. No Twitter, Alexandre Marques Digital, Gabriel Betti. A outra família que está tomando conta da Bandeirantes. É o pai, o Mauro Betti, nos comentários, agora o Gabriel Betti no digital. Tamo na roça. Futebol Bandeirantes, Timaço de Externa com Daniel Xingote, com Rafael Pellegrini. É o microfone Bandeirantes em campo pra você. Já tem Santos, já tem Corinthians. Tem Corinthians e tem Santos da Bandeirantes. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Você sabia que a Estrela Bet foi eleita a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil? E aqui o brilho não para! Agora a Estrela Bet tem um site novo, muito mais fácil de usar, seus esportes favoritos e os melhores jogos, ou seja,
muito mais emoção. E ainda você encontra odds incríveis e atendimento 100% em português, que resolve de verdade. Disponível 24 horas por dia. Estrela Bet, jogou, brilhou. www.estrelabet.com. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? Entre os motivos para isso acontecer estão o uso de produtos de baixa qualidade e a falta de troca do fluido no prazo correto. Para não colocar a segurança da sua família em risco, faça a troca de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Há 30 anos, a CM Capital ajuda milhares de pessoas a investir e realizar sonhos. Aqui você conta com atendimento rápido e personalizado, com os melhores especialistas do mercado financeiro, além de conteúdos educacionais exclusivos. Por isso, nós te recomendamos a melhor. Na maior corretora independente do Brasil e da Espanha, o nosso único foco é você. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes e abra sua conta grátis. CM Capital, invista em você. Torcedor, no gramado das obras entram em cena os fortaços. Cimento CSN, o líder incontestável, com tradição e qualidade insuperável. Cimento Montes Claros, o parceiro da sua obra. Cimento Mauá, sinônimo de tradição e qualidade. E a Muralha Cimento Elizabeth, sempre segura. Juntos, são os fortaços da construção, marcando golaços de qualidade, tecnologia e tradição. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Futebol é com a Bandeirante. Futebol. O
Futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Corinthians e Santos vão jogar. Você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Em AM 1840, FM 90.9 também na faixa estendida do FM em 86.3. A Rádio Bandeirantes, multiplataforma para levar o melhor para você, torcedor brasileiro. A Bandeirantes vem para escalar o Corinthians. Vem Timão, vem Corinthians, vem com ele. Alô, Ramiro! Salve o Corinthians, campeão dos campeões. O Corinthians, que é pura emoção, é felicidade no meu coração, vai a campo, escalado com Cássio no gol, capitão do time que veste a 12. No setor de defesa, 23 Fagner, 4 Gil, Veríssimo tem a 3 e meia dúzia Fábio Santos. No meio de campo, 5 Fausto Vera, 7 Maicon, 20 Giuliano e 8 Reinato Augusto. E a dupla de ataque, 11 Romero e 9 Yuri Alberto. O banco do Timão. Banco de reservas com Carlos Miguel, Rojas, Caetano, Bidu e Bruno Mendes. Pedro, Rony, Matheus Araújo, Juan Oliveira e Wesley, além de Felipe Augusto e Gabriel Moscardo. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone, ele vai na tradição do rádio no Brasil. Escalando o peixe, vem o peixão, vem Santos. Diz aí, ô Felipe Melo. Santos é o novo tricampeão da Libertadores, mas nesta temporada lutando contra o rebaixamento. Santos definido pelo técnico Marcelo Fernandes com no gol 34 João Paulo. Na zaga, Joaquim 28, 2 João Basso e 16 Dodô. Meio de campo, 14 Rodrigo Fernandes, 25 Rincon, 8 Jean Lucas e 23 Lucas Lima com Lucas Braga, camisa número 30 pela direita. Na frente, o camisa número 10, Soteldo, e o artilheiro do Santos da temporada, 9, Marcos Leonardo. É o futebol da Bandeirantes, o banco do peixe. Vladimir no gol, Júnior Caissara, João Lucas Messias, Kevson Dodi, Camacho, Nonato, Max Silveira, Mendonça, Patati e Julio Furque. Quem apita o jogo? Jogo apitado pelo experiente Anderson Daronco, FIFA do Rio Grande do Sul. Quem serão os auxiliares, Felipe Melo? O assistente número 1 é o Bruno Mosquilha, do Paraná, FIFA também. O assistente 2, Rafael Alves, do Rio Grande do Sul. Quarto árbitro é o Thiago Lourenço de Matos, de São Paulo. E o VAR, Wagner Huey, da Paraíba. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Análise e opinião antes dos times entrarem em campo. Neoquímica Arena recebendo um ótimo público. O torcedor ignora totalmente as condições climáticas. Chove muito aqui na zona leste de São Paulo. Parece que em todo o estado de São Paulo, enfim. Tá chovendo pra danar. No futebol da Bandeirantes, análise e opinião. Pra Corinthians, pra Santos. E aí, Pretzel, Ronaldo Giovanelli. Olha, Ulisses, olha, Ronaldo, tô esperando um jogo bem interessante. Claro que, se você for olhar para a tabela, e tem sido assim, viver o jogo a jogo, para evitar qualquer tipo de problema ali, nas duas últimas rodadas finais, você chegar pelo menos fora da zona de rebaixamento, o jogo já começa assim. O Corinthians, obviamente, embalado com a primeira vitória do Mano, onde ganhou quarta-feira do Cuiabá, e ganhou até com uma certa consistência, sem grandes problemas. E o Santos, que tomou 7 semana passada e parecia que viveria uma crise de ambiente terrível, se recuperou rápido e ganhou do Coritiba, mesmo que não tenha jogado bem. O importante era ganhar. Então, os dois times vêm de vitórias. A diferença hoje é de 3 pontos para cada um. Então, se a gente for olhar pela possibilidade de quadro, de cenário de pontuação, 1 ponto para cada um não vai ser nenhum absurdo se terminar assim, se o jogo for igual. Mas óbvio que o Corinthians, jogando com a força da sua torcida, pelo embalo da vitória fora de casa, pela primeira vitória do Mano, o Corinthians leva assim um certo favoritismo para ganhar o jogo e para aí definitivamente afastar qualquer tipo de problema no Z4. Enquanto isso, no Santos, a escalação do Marcelo Fernandes, ele mantém Joaquim, Basso e Dodô. Ele abre o Lucas Braga na direita, como já tinha aberto, coloca o Fernandes para fechar o meio com Rincon e Jean Lucas e põe o Lucas Lima, pelo menos no desenho tático, do lado esquerdo, com Soteldo e Marcos Leonardo. Será que o Lucas Lima vai ser ala? Estou curioso. Provavelmente ele não tem posição física para isso, ele seja um quarto homem pelo meio de campo. Mas a ideia é interessante, de forçar o jogo em cima do Fagner, de forçar o jogo em cima da defesa do Corinthians. Promessa de um grande jogo, meu caro Ronaldo Giovanelli. É verdade, Pretzel. Eu diria que pelo lado do Santos também o Marcelo Fernandes, ou ele ganha o jogo, ou ele perde. Empatar até aqui nessa volta ele não sabe o que é.
Mas eu tô achando, até pela escalação que ele vem com o Lucas Lima bem centralizado aí, porque ele precisa ter uma saída de bola, porque pelo visto o Mano vai também tentar pressionar o time do Santos, que chegou a hora jogando em casa, e uma vitória já impulsiona o Corinthians para cima da tabela e dando mais tranquilidade. Então vejo também essa pressão pro lado do Marcelo, que ele não empata, ou ele ganha ou ele perde, e do Mano para ajustar o time, porque até aqui jogando em casa o Mano não conseguiu ajustar o time. Teve já uma vitória, né, fora de casa, que foi uma grande vitória, deu uma tranquilidade pro Mano trabalhar, mas na verdade ainda falta essa vitória aqui, no braço da galera, e eu tenho certeza que ele vai correr atrás. E uma outra coisa, o Manuel tá ouvindo a gente aí, um abraço ao Manuel, filho do Zaidan, um beijo pra você, Manuel, tá torcendo pro Coringão. Olha a galera aí, Ulisses Costa! Mas o Zaidan torcendo pro seu peixe. Grande Manuel, grande Zaidan do futebol da Bandeirantes. Agora, Pretzel, é a melhor escalação do Corinthians? Não falta um pouco de juventude nesse time, no quesito de ataque? Por que o Wesley não joga com a camisa do Corinthians na mão do Mano? Essa é uma pergunta muito interessante, e acho que se o Mano for questionado, o que os treinadores experientes têm feito? São escolhas que eu faço de acordo com o que eu estou vendo no dia a dia. Eles falam isso toda hora. Então quando ele escolhe o Romero eu até brinco, né? O Romero, ele perdeu a força. O Romero, na primeira passagem no Corinthians, era um jogador muito importante, pelo temperamento, pela entrega, pela consistência e também por ser um fazedor de gols. 4 anos depois, ele perdeu essa intensidade, perdeu essa força. Hoje ele é um jogador burocrático. É inteligente para jogar? Até é. Sim, quando a bola cai para ele sabe fazer alguma coisa. Agora, ele não tem mais a força e a intensidade de antes. Então, na hora de jogar sem a bola, o Romero não ajuda muito. Mas é um jogador experiente. Então a gente pega a escalação do Mano hoje, o jogador mais novo aqui provavelmente é o Yuri Alberto. O Yuri Alberto tem 22 anos, então ele tá... Sim. Exatamente. Obrigado, Ramiro. Ele tá, então não é que ele esteja apelando para a experiência, mas ele quer um time mais velho, um time mais experiente para suportar essa pressão que tem sido muito forte o ano inteiro. Apenas isso, Ulisses. E aí, Ronaldo? Nessa hora tem que ser. Você paga mais pro cara que tem mais cancha, o cara que rodou mais, o cara que tem bagagem. No momento como esse de dificuldade, você também não pode queimar o Wesley, queimar essa molecada aí. Eu acho que por esse lado, você fazendo uma estrutura, que é o que pensa o Mano, estruturar essa equipe para encaixar essa molecada, para ter pelo menos uma sustentação defensiva, eu acho que é válido. Agora, ele não pode deixar de colocar o menino em campo. Também colocar com 5, 6 minutos é sacanagem. Então acho que ele tem que estruturar a equipe primeiro e soltar o Wesley aí pra cima deles hoje aí, porque a vitória é importantíssima, Ulisses. É verdade, você acredita em cansar o time pra depois pôr a molecada pra correr pra cima? Eu acho que o espaço, né? Primeiro você acha um espaço pra jogar. Muitas vezes centralizado, se tiver congestionado aquele setor, você pode abrir pro lado esquerdo, lado direito, ou você pode recuar um pouco mais o Wesley pra ele vir com essa bola dominada, que ele tem essa característica também de partir pra cima no mano a mano, que a gente fala 1 contra 1. Vai ser interessante no segundo tempo a entrada dele. Foi nas minhas redes sociais. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Vamos ao hino nacional do Brasil. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, Corinthians e Santos, hino nacional, o parte dele executada aqui na Neoquímica Arena. Muitos fogos da Neoquímica Arena. A bola vai rolar já para você. O timão em campo, o peixão em campo. É jogão de bola que você confere no microfone. Ele vai com a tradição do rádio esportivo brasileiro. Torcedor do Brasil, a bola vai rolar, você vai se ligar no microfone da Bandeirantes, que vai trazer a emoção desse jogão de bola.
Nesse momento, os jogadores do Corinthians cumprimentando os jogadores da equipe do Peixe. Ramiro no campo de jogo, ao lado dele, Felipe Melo, com mais informações de Corinthians e Santos para a fiel torcida corintiana, para a torcida peixeira. Vamos lá, Ulisses, até para falar um pouco sobre essa média de idade do Corinthians. Hoje, que repete a mesma escalação do último jogo contra a equipe do Cuiabá, a média de idade dos jogadores de 29 anos. Muito diferente do que fazia o próprio Vanderlei Luxemburgo. E como pontuou o Pretzel, Yuri Alberto, o atleta mais jovem, 22 anos, ao lado de Fausto Vera, que tem 23, e do lado do Peixe, Felipe Melo. Por falar em juventude, o Santos tem o Marcos Leonardo com apenas 20 anos, sendo um dos principais jogadores da temporada. Vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro com 13 gols, e os seus gols contribuíram para o Santos somar 23 pontos no Campeonato Brasileiro. Na temporada já tem 21 gols marcados, o atacante de 20 anos que tem mais de 150 jogos com a camisa do Peixe. E a última vez que o Santos venceu a equipe do Corinthians aqui na Neoquímica Arena, Marcos Leonardo balançou as redes 2 vezes. É o futebol da Bandeirantes. No primeiro turno, o Corinthians venceu o Santos na Vila Belmiro por 2-0, é isso? Isso, resultado importante para o Corinthians, que aliás a última vez que perdeu para o time da Baixada Santista foi em julho do ano passado. E ainda assim, num duelo que já estava praticamente decretada a classificação do Corinthians para a próxima fase da Copa do Brasil, quando vence por 4-0 primeiro, depois acaba perdendo por 1-0 para o Peixe. Portanto, retrospecto, pelo menos da Neoquímica Arena, muito favorável para um Corinthians que só perdeu 3 vezes em Itaquera esse ano, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes que traz a classificação até agora do Campeonato Brasileiro. Nós tivemos alguns jogos já desta 30ª rodada que aconteceram. Palmeiras abriu ela juntamente com a América, não é mesmo? Hein, Ortega? Isso mesmo, viu, Ulisses? Além dos outros jogos que nós tivemos hoje, ontem abriu o Brasileirão América Mineiro e Grêmio. O Grêmio venceu por 4-3 e o Palmeiras, como você bem disse, 1-0 para cima do Bahia com gol de Rafael Veiga. Atlético Mineiro também venceu o Fluminense por 2-0 na Arena MRV com 2 gols de Paulinho, Ulisses. E teve mais jogo hoje, né? Goiás e Vasco jogaram, né? Isso mesmo, agora falando dos jogos de hoje, o Atlético Paranaense empatou com o São Paulo por 1-1 e o Goiás empatou com o Vasco na Serrinha pelo mesmo placar. Rolando agora no Beira-Rio, Internacional e Curitiba segue 0-0 às 8 horas da noite, entra em campo Botafogo e Cuiabá. Muito bem, então. E o Flamengo só entra em campo na quinta-feira com o Red Bull, é isso? Com o Bragantino? Olha, Ulisses, pelo que o Pretzel está nos informando, ainda não, o jogo foi adiado. É após a data FIFA, Ulisses, dia 23 de novembro, 9h30 da noite. 23, então, dia 23, numa quinta-feira. Exatamente. É isso aí. E Fortaleza e Cruzeiro dia 18, no sábado. Exatamente. Muito bem. E Fortaleza e Botafogo antes de Flamengo e Bragantino. Vai começar o jogo, tudo pronto para a bola rolar, para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Tudo pronto para começar o jogo, apita o árbitro, toca na bola o Peixe. Ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa! Se você quer emoção, vem comigo, torcedor 20 do Brasil, aqui no microfone da Bandeirantes. Tá parado o jogo, tá marcada a falta já pro time do Corinthians bater pelo seu campo de defesa. Falta pro time corintiano bater no campo de retaguarda em cima de Maicon. Se posiciona para ser jogando Cássio. Gramado escorregadio na Neoquímica Arena. Muita chuva na Neoquímica Arena para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. A bola foi chuta do campo de ataque. Tenta descer o time do Corinthians. Vem pro toque de bola para Yuri Alberto. Ele domina, tenta, finta, toma falta. Tá parado o jogo pela esquerda, campo de ataque. Falta para a equipe do Corinthians bater. E foi um passe do Maicon para o Yuri Alberto, que fez o pivô para cima da marcação do Joaquim. Faz a falta o zagueiro. Oportunidade boa para o Timão. Renato Augusto na bola. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar, www.estrelabet.com, www.estrelabet.com. É falta para o time do Corinthians bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem levantamento dentro da grande área, se posiciona Renato Augusto, ele vem para a cobrança de falta para o time corintiano, você ligado no microfone Bandeirantes, Fábio Santos também pelo setor de meia esquerda, campo
contra-ataque. Se posiciona, Renato Augusto partiu para a bola, correu, bateu, levantou, gol, subiu de cabeça, vem para tirar de qualquer maneira Bácio. É na volta para o setor de esquerda, contra-ataque, solta a jogada para Fábio Santos para Fagner. Fagner volta para Fábio Santos, que domina para o time do Corinthians. Enfia a jogada na entrada da grande área. Yuri Alberto vai subir, não sobe não. A bola volta no toque de bola de Fausto Vera. Fausto Vera tentou buscar pelo setor de esquerda, contra-ataque, não consegue. Yuri Alberto vem para pressão, tenta ganhar bola. O time do Corinthians protege pelo setor de esquerda, aperta na marcação, vem para tocar. Toca na bola, põe para fora. A tentativa da esquerda do Jean Lucas. Jean Lucas tentava, o domínio chega tocando na bola. Juliano põe para fora. Em frente ao banco de reservas do time do Corinthians. Lateral para o time do Peixe bater. 2 minutos de bola rolando para você ligado no microfone. Bandeirantes tenta descer o Santos. A bola volta para Fagner. Fagner domina do campo de ataque. Levanta para Yuri Alberto. Vem para o toque de bola para Renato Augusto. Vem para subir. Fausto Vera tentou ganhar, não consegue. Vem para o toque de bola para Marcos Leonardo. Tentou partir do comando de ataque. Aperta o time do Peixe. Chuteou do livre, dribla, limpa, solta a jogada pelo campo de defesa. Abriu novamente com o Rincon. Thomas Rincon domina pela direita do campo de ataque. Soltou o lance com Lucas Braga. Ele domina para o time do Peixe. Vai para a finta em cima da marcação. No primeiro solta a jogada para Soteldo. Soteldo adianta, perde o lance. Vem para chegar na bola. Ganha a bola o time do Corinthians para ser jogando. Domina Renato Augusto no carrinho. Ganha para o Timão. A Fiel gosta. A abertura vem para Juliano. Juliano domina pelo setor de direita do campo de ataque. Dá para Fagner. Fagner já parte pela direita. Tenta o toque de bola. Solta para Yuri Alberto. Ele protege, domina, tenta a finta. Tenta o toque de bola. Volta Coutinho para Juliano. Abriu para Yuri Alberto. Fica no chão. Chegou o Rincon forte. Tá parado o jogo. Tá marcada a falta. Campo de defesa pro time do Corinthians bater. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos. Sil conectada com o futuro. É falta do campo de ataque para a equipe do Corinthians bater. Se posiciona a bola tocada para Gil. Gil domina pelo seu campo de defesa. Vem para a finta da marcação. Ele já solta a jogada. Domina do campo de retaguarda para Fábio Santos. Fábio Santos lança para Renato Augusto. Furou. Não dominou. Bola passou por todo mundo. Vem aqui na direita. Bácio. Ele corta, tira para o time do Peixe. Bácio levanta para o comando de ataque. Vem para subir. Tenta tirar de cabeça novamente o time do Corinthians. Marcos Leonardo via para o domínio. Sai Gil. Sai jogando pelo seu campo de defesa. Liga a jogada para Fagner. Fagner domina pela direita. Deu para Yuri Alberto. Yuri Alberto domina pelo setor de direita no campo de ataque. Dudu vem para sua marcação. Ele liga a jogada para Juliano. Deu para Fausto Vera. Fausto Vera para Juliano. Juliano domina para o time do Corinthians. Tenta ser jogando pelo seu comando de ataque. Vem para a finta. Juliano balança em frente à marcação. No primeiro voltou novamente para Fausto Vera. Ele prende o lance pela direita no campo de ataque. Dá o tapa na bola. Escapa do primeiro, escapa do segundo. Lançou para Yuri Alberto. Chega bem na marcação. Vem Bácio para tirar dali. A bola volta com o time do Peixe que domina pelo setor de esquerda do campo de ataque. Marcos Leonardo. Ele domina em cima do Gil. Vai tentar na finta. Dá o tapa na bola. Gil chega. Toca na bola e põe para fora. Em lateral para a equipe do Santos bater pela esquerda. Campo de ataque. Lateral para o time do Peixe cobrar. Braspress transporta as suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Da conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. E aí tá parado o jogo. Tá marcado lateral para o Peixe bater. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação e com cartão Tenda. Tenda Atacado. A bola volta do toque de bola pelo setor de esquerda. Prende o lance novamente. Domina o time do Santos. Tenta descer a bola volta. Yuri Alberto tenta chegar na despedida. Ganha a jogada o time do Corinthians. Lateral para o Timão bater pelo setor de direita do campo de ataque. Lateral para a equipe do Corinthians cobrar. Na Semi Capital. Você e os seus investimentos contam com alta performance, expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta semicapital.com.br/Bandeirantes. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola já volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta na marcação, Fagner tenta ganhar o lance, está parado o jogo. Está marcado lateral, novamente no campo de defesa para o Corinthians bater pela direita. Lateral para o Timão bater do seu campo de retaguarda. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, 5 jogados para você conferir. Primeiro tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Neoquímica Arena continua para você. Corinthians e Santos, placar do jogo é de 0-0. Na Bandeirantes, quem fala é você, Ortega. Ulisses, chegando aos 9 minutos do primeiro tempo lá no estádio Beira-Rio. Internacional e Curitiba seguem empatando. Corinthians na esquerda, Fábio Santos deu para Romero, levantou, botou no gol, tentou, toque de bola, Juliano, bola desvia, volta para Yuri Alberto. Ele domina no campo de ataque, Yuri Alberto prendeu para o Corinthians, tentou cruzamento, ganha escanteio. A bola desvia na marcação do Dudu, vai para a linha de fundo, escanteio direita, campo de ataque para o time do Corinthians bater aí. Fagner vem para a cobrança para o Timão, escanteio para o Timão bater. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata Brasil. Escanteio Timão, é pela direita do campo de ataque, escanteio para o time do Corinthians bater, se posiciona para a cobrança. Fagner vai partir na bola, perto da direita da bola, levantou no boco do gol, tentou Gil de cabeça, afasta o zagueiro. A bola volta do toque de bola. Renato Augusto dominou, bateu pro gol, longe demais do gol.
ela sobe demais, vai embora para a linha de fundo em tiro de meta para a equipe do Peixe bater. Repito para você, 6h30 jogados, primeiro tempo de jogo, 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, e depois dessa mais 8. Continua Neoquímica Arena, 0 Corinthians, 0 Santos. Na Bandeirantes, quem fala é você, diz aí Ortega. Ulisses, aos 10 minutos do primeiro tempo lá no estádio Beira-Rio, Internacional e Curitiba seguem empatando pelo placar de 0-0 e o zagueiro Vitão, zagueiro colorado, foi expulso aos 9 minutos e falta para o Curitiba na boca da área. É bola do campo de defesa, já também tenta descer pelo setor de esquerda, o time do Peixe. Você ligado na grande área, vem pro toque de bola, tentou o toque de bola, Coutinho volta, a jogada do campo intermediário. Recomeça, vem pro toque de bola novamente, Lucas Lima. Ele prende, tenta o toque de forma errada, a bola volta para Fagner. Liga a jogada pelo comando de ataque, vai tentar o toque de bola. Fausto Vera, muito mal no lance, passou errado, vem Gil. Ele tenta tocar a bola, tira o pego do Gali. Domina do campo de defesa, fica pedindo desculpas, Fausto Vera. A bola foi solta à frente do comando de ataque, tenta Romero, a bola não chega. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do Peixe, já tenta partir pelo direito do campo de ataque, Mike vem, toca na bola, Maicon, a bola resvala na marcação, sai para a linha de lado, lateral para o time do Corinthians, bater pelo setor de esquerda, campo de defesa, manual cobrado, recolhe o time do Corinthians, tenta ser jogando com Fausto Vera, ele abre a jogada, domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola, Maicon para Fausto Vera, liga a jogada para Juliano de primeira, abre para Fagner, Juliano aparece pelo direito do campo de ataque, lançamento vem para o Juliano, ele tentou chegar antes dele no mergulho, Dudu, corta o caminho, põe para fora, lateral em frente ao banco de reservas do Corinthians para o Timão, bater lateral para o Timão cobrar. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima, 8 jogados, primeiro tempo de jogo, Corinthians e Santos 0-0, você ligado no microfone Bandeirantes, a bola volta para Yuri Alberto, tenta o toque de bola, solta contigo no setor intermediário, Fagner, gira a jogada, abre para Maicon domina pelo meio de campo, empurrou da esquerda, campo de ataque, além da linha de vídeo, gramado já no ataque, soltou para Fábio Santos, abriu no comando de ataque para Renato Augusto, ele domina, faz o giro do marcador, limpou Renato Augusto, cruzou na boca do gol para Yuri Alberto, tira o zagueiro, a bola volta na direita do campo de ataque, já prende a jogada Fausto Vera, recolheu para o Timão, ele vai para o cruzado, cruzou em cima da marcação, bola sai para a linha de lado, explode na marcação lateral para o Timão bater pela direita do campo de ataque, vem para a cobrança de lateral Fagner, motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo, 99, lateral foi encambrado à frente, vem para o toque, ele para recolhe Juliano, ele prendeu para Fagner, perto da esquerda, levantou na boca do gol, vem o zagueirão para tirar, a bola volta para Juliano, cabeceou na boca do gol, e o Alberto pede pênalti, ele fica reclamando, o árbitro manda seguir, e cai do passo na área. Tá sentindo há um bom tempo, o zagueiro do time do Peixe pediu para ser substituído. Agora uma confusão grande entre o Yuri Alberto e o camisa 23, Lucas Lima. Foi tirar satisfação com o atleta do Corinthians. O Yuri Alberto não gostou nem um pouco. O que pede o atleta corintiano é um empurrão na entrada da grande área do Joaquim, que o árbitro acaba não marcando, Ulisses. Messias. E aí, Pretzel, e aí, Ronaldo, e o jogo? Nesse lance normal. Agora, no jogo, o Santos no 4-4-2, Ronaldo. Dodô é lateral esquerdo e o Lucas Braga é lateral direito, mais os dois zagueiros. O Bassi deve sair para a entrada do Messias e já tem um prejuízo o Marcelo Fernandes. E aí ele colocou o Rodrigo Fernandes para aumentar a marcação no meio e soltar o Lucas Lima como único meia no setor ofensivo. Ronaldo. É bem isso mesmo, Prédio. A verdade, também pro lado do Corinthians, ali o setor do Fábio Santos, onde o Santos também está explorando muito aquele setor. Já tem o Maicon encostando para fazer a sobra ali também e o próprio Romero adiantando. Então o Santos foi bem estudado pelo Marcelo Fernandes e esse pênalti eles só dão para um time só, viu? Que eu não quero empurrado por trás, porque para mim aqui teve um empurrão na subida da bola. Só dão para um time esse tipo de pênalti. Ligado, Nilson, meu primo tá curtindo em Vera Cruz, grande Nilson, forte abraço, obrigado pelo carinho da sua sintonia, ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Tá parado o jogo, é bola novamente no campo de defesa para ser jogando o time do Santos, pois não? Saiu João Basso, número 2, saiu ali de Maca, o jogador do Santos, para a entrada do 24, Messias, mudança no Peixe. A bola volta, lateral para o time do Corinthians, bater pela direita do campo de ataque, lateral para o Timão, bater, vem Fagner para a cobrança de lateral. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O tempo não para, Bandeirantes marca.
Você confere jogados 11 minutos de bola rolando 11. Primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro, 30ª rodada. Vem Corinthians, domina Renato Augusto. Ele prende Renato Augusto, dominou pro time corintiano. Vai pra finta, deu pra Romero na linha de fundo, balança de um lado ao outro. Tenta o toque de bola, Romero vai pro drible, abriu o compasso, tentou soltar a jogada, abriu pra Fábio Santos. Deu para Renato Augusto. Ele domina na intermediária, recolheu, inverteu a jogada na direita pra Fagner. Fagner domina pro time do Corinthians, vem pra finta, tenta o drible, tenta o toque de bola, já passou, cruzou em cima da marcação. No peito do João Paulo, que evita o escanteio. É bola pro Peixe, sair jogando do campo de defesa. 11 jogados, primeiro tempo de jogo continua 0 Corinthians, 0 Santos na Bandeirantes. Você, Ortega. Ulisses, atualizando a classificação do GP do México, chegando na volta de número 55, Verstappen segue em primeiro, seguido de Lewis Hamilton e Leclerc. É para do campo de defesa. Recolhe, alô, Rafinha. Alô, Elaine, ligados no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Eu quero você comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Baixe o Band Play, vem curtir nossa transmissão. A bola já volta no toque de bola para ser jogando. Recolhe contigo do campo de defesa. Recolhe do campo de retaguarda. O time do Corinthians tenta o toque de bola, vem com Fausto Vera. Ele domina lá atrás do campo de defesa. Para Gil, que sai jogando do campo de defesa. Gil, ele domina para o time do Corinthians, vem para o toque de bola do campo de defesa. Já recolhe a jogada para ser jogando. Você ligado no microfone Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor. Chegou a hora no gramado das obras. Entrem seus portaços na hora de construir ou reformar. VAT CSN Cimentos, CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. CSN Cimentos. A bola volta para Juliano, deu bola no calcanhar do Renato Augusto, abriu para Juliano, bateu para o gol, tira de cabeça de qualquer maneira, Messias. Ele manda para a linha de fundo, escanteio para o time do Corinthians, bater, chega na pressão, Timão. Numa jogada espetacular entre Juliano e Renato Augusto. É bem verdade que o Fagner passava livre. O chute do Juliano acaba batendo na cabeça do jogador do Santos. Renato Augusto na cobrança do escanteio. Escanteio, Timão. Renato Augusto vem para a cobrança de escanteio para o time do Corinthians. Vem levantamento na grande área. Partiu para a bola, levantou no boca do gol. Gil tentou de cabeça, tira o zagueiro. A bola quica na intermediária. Vem com Fausto Vera, mata no peito. Abriu o compasso, bateu pro gol. João Paulo! Fausto Vera da intermediária dominou, mexeu o pé na queda da bola. O João Paulo vai no ângulo esquerdo para fazer a defesa, empurra a bola para a linha de fundo. Quase o Corinthians abre o placar do jogo. E na defesa, João Paulo acaba se contundindo. Tá sentindo o goleiro do Peixe o ombro. Nada, Ulisses Costa. Isso aí é não só o goleiro do Santos, como o goleiro do Galo também, o Everton. Quando eles fazem uma defesa maravilhosa, dá aquela esfriada, né? Ele quer ver o replay junto com o Pretzel, com você. Não aconteceu nada. Daqui a pouco ele tá de pé. Vai por mim. Pretzel. Eu tô concordando com o Ronaldo. Os goleiros estão chatos, fazendo cera. Comigo. Exato, esfriando o jogo. Foi uma defesa espetacular. Aliás, mérito do Mano em ter recuperado o Fausto Vera, hein, que tá jogando bem de novo. Com o Luxemburgo não jogava e com o Mano tá jogando. Corinthians é dono do jogo do ponto de vista ofensivo. Domina o meio de campo, avança pelos lados e só não tá 1-0 por causa do João Paulo, Ulisses. É verdade, também Juliano recuperou bem o Mano, hein? Escanteio, Timão. Fagner da direita, levantou no banco do gol, Gil de cabeça, vai pra fora. Tá marcado o tiro de meta, acho que foi mais falta do Gil, hein? Porque ele acaba descendo um empurrão em cima do Rodrigo Fernandes, jogador do Peixe, 1,92 m. Gil, que tem, aliás, 5 assistências a gol nessa temporada. O zagueiro que mais deu passes a gol na história do Corinthians, por enquanto 0-0. O tempo não para, Bandeirantes marca. A Elaine, o Rafinha, toda a rapaziada na Stuttgart Porsche ligados do microfone Bandeirantes, torcendo pro Timão. 15 minutos de bola rolando para você conferir. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Neoquímica Arena continua para você. Santos bate a cabeça, Santos bate cabeça. Corinthians 0, Santos também 0. Na Bandeirantes quem fala é você. Diz aí, Ramiro. E até numa chegada do time do Corinthians pelo lado esquerdo de campo, acaba perdendo o Fábio Santos. Por enquanto 0-0 na Neoquímica Arena, Ulisses. A bola volta no toque de bola do time do Corinthians. Parceiro jogando a abertura, foi feita à frente do comando de ataque. Aperta na marcação, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem pro jogo o time do Corinthians. A abertura vem pro toque de bola de empurrou, boa bola. Romero deu para trás, Júlio Alberto bateu, defesaça do João Paulo. Deixa eu avisar uma coisa, ô Yuri Alberto. João Paulo é um goleiro espetacular, um dos melhores do Brasil. Chegar na cara do gol e dar toquinho, ou enche o pé ou esquece.
que ela não entra, ele busca onde ela for, viu, Yuri Alberto? E vem Fagner, domina para o Corinthians, deu jogada para Juliano, abriu o compasso, fecharam a porta em cima dele, ele tentou toque de bola, recolheu pelo setor de esquerda, apertou Fagner, vem por baixo, tentou tirar, o árbitro para, marca a falta, campo de defesa para o Santos bater. Que coisa, hein? E foi falta do Fagner em cima do Jean Lucas pelo lado esquerdo de campo. O Corinthians pressiona e se a reclamação era de que a bola não chegava ao Yuri Alberto, quase marca o jogador depois de um passe espetacular do Romero, Ulisses. Alô, alô, ligado em Ribeirão Preto na Clube 1, obrigado. Alô, Elton Garcia, tá curtindo o Sonsaço Bandeirantes, ligado com Alexandre Galani. Obrigado pelo carinho da sintonia, Alexandre, dos grandes cinegrafistas do Brasil. A bola volta do toque de bola, tentando ser jogando. Recolhe o Tair, tá em Bauru também, ligado no futebol Bandeirantes. Eu quero você comigo, torcedor. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Já tentando descer o time do Peixe, vem Fagner, trava por baixo, vem para o escanteio. Tá parado o jogo, escanteio, esquerda, campo de ataque para a equipe do Santos bater. Primeiro escanteio do Santos na partida. Marcos Leonardo pelo lado esquerdo. Veio o Fagner de carrinho, colocou pra fora. Vem aí Lucas Lima na cobrança. O Santos tenta na bola parada, Ulisses. É bola do campo de ataque, vem para o levantamento à frente, a bola novamente do campo de ataque, se posiciona pelo setor de esquerda, você ligado no microfone Bandeirantes, vem para a cobrança de escanteio, o time do Peixe, escanteio Lucas Lima para bater, escanteio para o time do Santos, pelo setor de esquerda, escanteio para o time do Santos, bater pela esquerda, campo de ataque, vem levantamento dentro da grande área, você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, partiu para a bola, levantou no gol, Cássio não saiu, toque de cabeça, vai pintar o gol, entrou na cara do gol, bola batida, tá impedido. Sai gol do Santos, mas estava muito, mas muito à frente. Tá parado o jogo, posição irregular de impedimento depois da cobrança de escanteio do Lucas Lima. Houve um toque na área, lá na direita, livre, mas totalmente livre de marcação, mas muito à frente. Muito à frente, está marcado o impedimento. À frente da zaga do Corinthians, nesse toque que vem no meio aí. Do Marcos Leonardo, nesse toque que veio no meio na tentativa do Rincon. E aí? Então o Rincon estava chegando para dar o passo para trás e o gol do Dodô. Mas a impressão que eu tive é que o Marcos Leonardo estava impedido no momento da cabeçada do Messias. E aí o Marcos Leonardo em posição irregular. Neste momento o Daronco checando com o VAR. E aí? Pretzel. Ronaldo. Eu tô vendo a imagem agora. Pela imagem que eu tenho, o Marcos Leonardo quando recebe... Ele tá numa linha, que são impedimentos por centímetros, né? É um lance bem difícil, bem difícil. A linha da grande área define da pequena área, né, Pretzel? A linha da pequena área. Nesse momento, olha, vai ficar com o VAR, com as linhas que eles traçam e com a imagem que ele tem. O Rincon, no segundo lance, aí sim eu acho que tá impedido. Então eu daria impedimento no lance do Rincon, não do Marcos Leonardo. E o pior é a bola parada e o posicionamento do Corinthians dentro da área, né? Ninguém vai na bola, ninguém vai na primeira. Quer dizer, tá o Gil, tem o Veríssimo, ninguém dá o combate na primeira. Por mais que tenha sido pênalti, mas é uma desatenção aos 18 minutos, que aí você conta com o VAR, nessa linha do VAR. Então, na bola parada, o Corinthians tem que ter uma atenção e tem deixando a desejar já há um bom tempo, deixando a desejar essa bola parada e a bola jogada para dentro da área do Corinthians, que é uma festa. Ninguém consegue marcar o atacante. É o futebol da Bandeirantes. O Juliano fez gols já contra o Santos, alguns, né? Tá jogando pelo Grêmio, como você disse, né, Ramiro? São 3. Em 2016 ele fez um pelo Grêmio e outros 2 no ano passado naquela goleada por 4-0 pela Copa do Brasil, vestindo a camisa do Corinthians. E vem para o jogo o time do Corinthians, levantamento, vem à frente do campo de ataque, tenta Yuri Alberto, vem para brigar, tenta ganhar o lance, o árbitro para marcar a falta de Yuri Alberto. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar, tudo em português para você. www.estrelabet.com www.estrelabet.com. É bola do campo de defesa para ser jogando o time do Peixe, placar do jogo 0-0, tempo não para, Bandeirantes marca. São 20 minutos e 30 de bola rolando agora. Etapa para você conferir, é etapa primeira de jogo, primeiro tempo girando a placar do Campeonato Brasileiro. 30ª rodada de 38, restando apenas 8 rodadas depois dessa. Continua Neoquímica Arena, Corinthians 0, Santos 0. Na Bandeirantes quem fala é você, diz aí Ortega. Encerrado pelo Brasileirão, Goiás e Vasco da Gama empataram pelo placar de 1-1 no estádio da Serrinha, Ulisses.
E esse placar desse 1-1 ajudou tanto o Santos quanto o Corinthians, não é mesmo, Pretzel, Ronaldo? Exatamente, porque o Santos se empatar, esse 0-0 aí, pro Corinthians jogando em casa não é legal, mas na pontuação, um ponto para cada um, se livrando lá de baixo. Se o Vasco tivesse ganho, o Santos voltaria para a zona de rebaixamento no caso de uma derrota para o Corinthians. Então esse empate entre Goiás e Vasco deixa os dois lá atrás e o Santos segue fora do Z4, Ronaldo. E o Santos veio para segurar o jogo, para matar a jogada, né? Para bater o João Paulo aqui demorando para bater as faltas, tira e meta. Aí o Daronco vai lá bater papo com o Marcelo Fernandes. Vou te contar, o Daronco, ele gosta de fazer o futebol dele. Começou o jogo já atrasado, o jogo era para começar às 18h30, ele começou às 18h34, quer dizer, tudo é feito aqui para ele. Se não agradar ele, Ulisses, ele manda prender, viu? É futebol, Macas Felliger, sempre com a gente no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia, curtindo o Solzácio Bandeirantes. Do meio do campo de defesa, tenta o toque de bola contigo novamente no setor intermediário, torcedor brasileiro. Eu quero você comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Aperta na marcação, tenta tocar da bola, vem Fausto Vera, põe pra fora. É lateral pro time do Peixe, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor ouvinte do Brasil. Do meio do campo de defesa, tenta o toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Já domínio do campo de ataque, bola foi solta, campo de defesa. Tranquilo, Cássio sai jogando no seu campo de defesa. Já domina contigo no setor intermediário, tenta o toque de bola curto no comando de ataque. Já recolhe a jogada novamente, curtindo pelo setor de esquerda. Aperta na marcação, domina o time do Corinthians. Yuri Alberto dominou, estava impedido, hein? Apontou bandeira agora. Estava à frente o Yuri. De fato, depois de um levantamento do próprio Michael viu o Irabeto passando sozinho, o Joaquim e o próprio Messias não se entenderam na grande área do Santos. A arbitragem, o auxiliar estava lá para marcar impedimento. Por enquanto, 0-0 na Neoquímica Arena, Ulisses. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto no Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Do meio do campo de defesa, vai tentar o toque de bola contigo no setor intermediário, aperta na marcação, tenta ser jogando. Já domina o time do Corinthians, a abertura vem pelo campo de defesa contigo no setor intermediário, vem para finta na marcação. A abertura vem para Juliano, dá um break na bola, são 3 na sua marcação. Ele solta a jogada para Michael abre da direita para Fagner ultrapassa ali aquele videogramado. Já vem pela direita em frente ao banco de reservas do Corinthians, solta a jogada, é para Renato Augusto protege, vai pro drible para finta, gira a jogada, abre a jogada para Michael tem Fábio Santos aberto, estica na esquerda, campo de ataque, Fábio deixa passar para Romero domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, volta a jogada para Michael domina do campo de defesa, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, já abre a jogada para o comando de ataque, vem para finta em cima da marcação no primeiro, prende o lance, Romero volta pelo seu campo de defesa, ele já domina do campo de retaguarda para ser para o jogo, é para o campo de retaguarda, o Corinthians tenta ser jogando pelo seu campo de retaguarda, a abertura vem com Fausto Vera já domina do seu campo de defesa, domina a jogada, já prende pelo campo de retaguarda, vai para a finta da marcação, lançamento vem para Renato Augusto, Yuri Alberto estica, tentou ganhar, não consegue. No meio do caminho, vem para afastar, vem para tirar o time do Peixe. A bola já volta pelo seu campo de retaguarda. Domínio do campo de retaguarda, o time do Corinthians, lateral do campo de ataque. Já a bola foi solta para Michael. Domínio para o Corinthians, abriu para o Yuri Alberto. Não chega na bola. A bola volta para Veríssimo. Veríssimo de cabeça, ganha o lance com vontade para o time corintiano. Ele já solta a jogada pelo setor de esquerda. Até o Corinthians, Fábio Santos abriu para o Yuri Alberto, deu para Romero. Romero domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai para a finta. Ele tenta o toque de bola, tentou voltar. Tentou o toque de bola, vem para desviar da marcação, toca na bola por último, afasta de qualquer maneira o time do Santos com o Lucas Braga, é na volta do campo de ataque com o time do Corinthians, domínio do campo de ataque, a abertura vem para Juliano, tentou um drible de prima, se passa, a abertura para Fagner na direita deu toque de bola, Soteldo vem na bola, ele tira o perigo, afasta, o árbitro tá parando o jogo, tá marcando, o Bandeira quem marcou a falta do Soteldo no campo de ataque para o Corinthians bater na direita. O Bruno Mosquilha estava ligado na jogada, o Anderson Daronco um pouco mais afastado do lance, acaba não apitando, só depois que o auxiliar levanta a bandeira. Bola pro Timão, Fagner vem pra cobrança da falta, Ulisses. Pra você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro, falta pro Timão bater pela direita. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. É falta pro time do Corinthians bater, é pela direita do campo de ataque, falta pro time corintiano cobrar. Você ligado no futebol Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Sil renova a sua energia, cada dia fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Pois não, Ortega.
Abriu o placar lá no Beira-Rio, Maurício Garcês marca para o Coritiba, segue vencendo 1-0 o Internacional aos 28 minutos do primeiro tempo. Falta pela direita do campo de ataque, falta para o time do Corinthians bater pelo setor de direita do campo de ataque, vem para a cobrança de falta, ajeita Fagner para a cobrança de falta. Daronco conversa ali com os jogadores do Santos, tá chamando a atenção do Lucas Lima. Soteldo pede a presença do Lucas Lima na barreira. É falta para o time do Corinthians bater pela direita, se posiciona, falta para o Timão cobrar, é falta para o time do Corinthians bater pela direita. Na bola tem Fagner, na bola tem também Fábio Santos. É pela direita, Fagner partiu para a bola, bateu, defendeu, toque de letra. Tentou buscar Romero, a bola desvia na marcação, vai embora para a linha de fundo, explode em cima do Messias, escanteio para o time do Corinthians bater na direita. E foi uma cobrança curta na primeira trave. Romero tenta chegar na bola, não consegue, escanteio, Fagner vem na bola. Fagner vem para a cobrança de escanteio para o time corintiano, vai partir para a bola pela direita do campo de ataque. Fagner partiu na direita, levantou nas mãos do João, ele tira, volta para Juliano, vai embora, a bola para a linha de fundo, o Juliano cabeceou, a bola acabou subindo demais, indo para a linha de fundo, o tiro de meta para o Peixe. Tem tentado ser incisivo Juliano, levantamento agora para a chegada no Timão, afasta João Paulo, na sequência o meio campista cabeceia, 0-0 em Itaquera, Ulisses. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer a sua casa, o comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, Brasil. Então tá no Tenda. A bola volta no toque de para tentar descer o time do Corinthians, aperta Soteldo, vem pra cima da marcação, Fagner tenta de cabeça, não consegue. Ela volta para Gil, Gil abre o compasso, tenta enfiar a jogada do comando de ataque para Yuri Alberto. Paredão, a bola bate no paredão, volta com o time do Santos que está jogando com Jean Lucas do meio do campo de defesa, já solta a jogada do comando de ataque de forma errada, lançamento vem para Romero pelo setor de esquerda, campo de ataque, apertou na marcação, afasta a zaga do time do Peixe. Chega Renato Augusto, ele vem para proteção, Fábio Santos ganha o lance, já partiu para Romero, deu para Fábio Santos, ele domina de calcanhar para Romero, não foi na bola, ele aperta na marcação, chegou tardiamente o Romero, a bola foi solta na esquerda, atingiu o Romero por cima, no rosto do jogador corintiano que tá caindo, tá parado o jogo e pinta cartão amarelo, falta na esquerda, ataque pro Corinthians bater. É pro Tomás Rincon, o Romero partia para cima da marcação do Rincon, na sequência ele abre o braço, e a impressão que deve é que de fato ele acaba acertando o rosto do paraguaio. Falta pro Timão, Renato Augusto vem pra cobrança. Quem tomou amarelo aí? Tomás Rincon. Aí o Rincon deixou o braço, tomou cartão amarelo, merecido, Pretzel. Merecido, mão espalmada atrás, atingindo o lado esquerdo do rosto do Romero. Nesse tipo de lance amarelo. Ronaldo. Daqui do meu ângulo eu não consegui ver esse lance, acredita? Mas eu vou com... Mas foi uma mão no rosto mesmo. Eu vou com a opinião de vocês aí. Pronto. Mão espalmada no rosto. Abriu para se defender e jogou a mão na cara do Romero. Então amarelo para ele. Tá parado o jogo. É falta para o time do Corinthians bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Falta para o time corintiano cobrar. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Renato Augusto na esquerda. Partiu para a bola, bateu a falta, levantando o gol. Desvio de cabeça exagerado do Romero. Era para dar uma casquinha na bola. Ela vai embora para a linha de fundo. Tiro de meta para o Santos bater. E foi o levantamento na primeira trave. Ele podia até deixar ela passar porque tinha mais gente do Corinthians atrás. Cabeceia para fora. Segue tudo igual em Itaquera. E chove muito, hein? Dinheiro parado na poupança, dinheiro perdido. Abra sua conta na CM Capital em vista com a maior corretora de independente do país. Acesse cmcapital.com.br/Bandeirantes. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere jogados para você conferir. Primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. 30ª rodada do Brasileiro, de um total de 38, depois dessa mais 8. Continua Neoquímica Arena, placar do jogo de Corinthians 0, Santos também 0. Na Bandeirantes, quem fala é você, Ortega. Aos 33 minutos do primeiro tempo, Curitiba segue vencendo o Internacional no estádio do Beira-Rio pelo placar de 1-0, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Vem pra finta, tenta o toque de bola. É impressionante que o Yuri Alberto não consegue segurar uma bola, né, gente? Mas o que aconteceu com esse menino? Ele é bom jogador, hein, Pretzel? Verdade. E ele tá ganhando até uma certa confiança. Agora, hoje ele tá bem marcado. Essa bola ele foi pegar de costas, tinham 3 jogadores em cima dele, né? Agora, o que um Rincon bate, eu não sei se ele vai ficar até o fim. Bom jogador venezuelano, mas bate muito.
A bola volta no toque para de Fagner. Fagner domina, tenta o levantamento para Renato Augusto. Sobe de cabeça, ganha o lance. Maicon cochila, perde. A bola volta com o time do Santos, que domina do campo de ataque com Marcos Leonardo. Ele vai para a finta em cima da marcação do Gil. Preferiu soltar para Soteldo. Soteldo domina pelo setor de esquerda, campo de ataque. Vai para a finta, Soteldo abriu o compasso, cruzou, levantou na boca do gol. Vem Gil, tira de cabeça, afasta o perigo. A bola volta novamente com o time do Peixe. Aperta o time do Corinthians, tenta ganhar a jogada. A bola voltou para Soteldo, mal tocada. Pega Fernandes errado na bola, põe pra fora. Lateral de graça para o Corinthians bater pela direita no campo de defesa. Motorista parceiro na 99. Você conta com um pacote de ganhos exclusivos. 99. Tá parado o jogo, lateral, timão direita de defesa. Com uma amortecedora HG Nakata você chega mais longe, sabe por quê? Ora, porque a Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, Brasil. A bola volta no toque de bola, já domina do campo de defesa. O time do Corinthians para ser jogando. O tempo não para, Bandeirantes marca. 31 jogados para você conferir. Etapa primeira de jogo, primeiro tempo girando o placar do Campeonato Brasileiro. Continua para você. Corinthians 0, Santos também 0. Na Bandeirantes, quem fala é Ortega. Encerrado pelo Brasileirão, Atlético Paranaense e São Paulo empataram pelo placar de 1-1 na Liga Arena. Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Pretzel, Ronaldo, o jogo. O Corinthians é melhor. O Corinthians tem a bola, o Corinthians ataca mais, mas com muita bola aérea, né? Muita imposição física e pouca passagem pelo meio de campo. O Santos está só se defendendo, jogando por um contra-ataque do Soteldo, que até agora não aconteceu, Ronaldo. É verdade, Pet. A gente vê também que na escolha do Mano de colocar jogadores mais tarimbados aí também é pra isso, ó, numa situação como essa. Ó. O jogo tá ali pegado, né? O Corinthians tem uma certa vantagem de estar jogando em casa, mas tocando mais a bola, né? Então esses jogadores que têm uma certa rodagem, essa bola não pega tanto fogo no pé quanto acontece com o time do Santos. A bola ainda tá pegando fogo no pé de alguns jogadores do Santos aí que já tem mais de meia hora de jogo. Ainda tem alguém aí que tá sentindo aí essa fase de ficar próximo do rebaixamento. O jogador não consegue raciocinar direito não, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. A bola volta com o time do Corinthians, tenta o toque de bola. Yuri Alberto errado, cara. Ele passa mal, Renato Augusto nem olha pra ele, abaixa a cabeça e sai andando. Alô, Fabrício, Felipe de Barueri e Marcelo Oliveira de Itapevi, ligados do futebol Bandeirantes. Renato Augusto domina para o time do Corinthians, deu para Maicon abre para ponto esquerdo, campo de ataque, soltou para Fábio Santos, dominou, cruzou na boca do gol, tentou subir Yuri Alberto, tira o zagueiro, a bola volta para Fagner domina, soltou para Yuri Alberto, se devolver tem Fagner, abriu no comando de ataque, vai pintar o gol do Corinthians, está impedido. Está impedido, está parado o jogo, torcida vibrou, Romero não estava impedido. Ele estava super, meca, hiper impedido. Mas muito na frente o Romero. Bem anulado o gol do Corinthians aí. E ele até acaba sendo, não sei se inteligente, porque o chute do Renato Augusto acaba indo bastante fraco. Ele tenta desviar, apostando até na inteligência do Bandeirinha, que marca o impedimento. Mas não estava muito impedido não. O Guga aqui dava condição ali, um palmo mais ou menos ali. Foi um vacilo da saída de zaga aqui do Santos, que ele não estava muito impedido não. Vai traçar a linha aí, Ulisses. Ele estava um corpo à frente, né? Pretzel, quase um corpo à frente ou não, hein, Pretzel? Meio corpo à frente. Impedimento bem marcado. Você está muito bem, Ulisses. De cara, sem precisar do VAR. Domínio do campo de ataque para frente, solta na direita para Yuri Alberto. Toque errado, Yuri Alberto. Ele perde o lance, Juliano tenta consertar a bola, volta no toque de bola, tenta descer novamente. Houve a falta do Fausto Vera, que vai tomar cartão amarelo. E aí? Porque deixa uma pancada muito forte em cima do Jean Lucas. E o detalhe, toma cartão amarelo, o argentino estava pendurado. Tá fora do próximo jogo, quarta-feira, Neoquímica Arena contra o Atlético Paranaense. Por que ele tomou cartão amarelo? Porque quem perdeu a bola? O Jean Lucas. Jean Lucas foi dominar e na sequência o Fausto Vera acaba passando o rodo em cima dele. Por que a bola chegou no Jean Lucas? O Yuri Alberto perdeu antes a bola. Ah, tá. É isso que eu tô dizendo. É impressionante, hein, Pretzel? Foi mal. E agora o Fausto Vera mereceu o cartão. Ele tá reclamando, mas ele levantou o Jean Lucas. Tá dizendo que o Jean Lucas pulou. Não, ele acertou o Jean Lucas. Amarelo bem aplicado. E o lance do Romero, ele tava meio corpo à frente, impedido, e a arbitragem acertou.
Hein, Ronaldão? Yuri Alberto, hein, Ronaldo? Ele tá brigando com os zagueiros, tá apanhando, ela já tomou um tapa na orelha. É assim que funciona, ele tem que sair um pouco mais desse setor, porque ele tá pelo menos puxando os 2 zagueiros com ele. Então se ele abrir um pouco mais, se movimentar um pouco mais, abrir mais pelas laterais, ele vai abrir espaço para a entrada do Renato Augusto e até também do próprio Romero, que teve essa oportunidade aí, estava impedido. E aí, torcedor, chegou a hora no gramado das obras. Entrem ser os fortaços na hora de construir ou reformar. Vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos. Os fortaços que constroem o Brasil. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere jogados 36 minutos de bola rolando, 36 de bola rolando. Etapa para você conferir, etapa. Primeira de jogo. É primeiro tempo girando o placar do brasileiro. Continua para você. Continua, Corinthians 0, Santos também 0. Alô, Ortega. Chegando aos 40 minutos do primeiro tempo, o Curitiba segue vencendo o Internacional pelo placar de 1-0. Com esse resultado, o Curitiba vai a 23 pontos na 19ª posição e o Colorado na 11ª com 38. Ulisses. E vem para o jogo, o time do Corinthians, bola foi junto à frente, dominou para Romero, não chega na bola. Muito forte o passe do Fábio Santos. Linha de fundo, tiro de meta novamente para a equipe do Peixe bater. Levei um carrinho do Romero, ele foi para cima da placa de publicidade, eu estava bem atrás. Acaba não conseguindo chegar na bola o jogador paraguaio. Segue tudo igual 0-0, Ulisses. 0-0 é o placar do jogo para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Ronaldo Pretzel e o jogo. Olha, ainda o Corinthians domina, né? Só que o Corinthians tem uma dificuldade tremenda de chegar na área tabelando, ou de criar alguma coisa do meio de campo pra frente. Juliano tá bem? Tá bem. Só que falta alguém arriscar mais de fora da área, como o Fausto arriscou uma vez. É muita bola aérea, facilitando o posicionamento defensivo do Santos, Ronaldo. E usando bem o contra-ataque, até o Yuri tá se movimentando, tá caindo aqui nas costas do Guga. Ele tem que abrir espaço para quem vem do meio também. Então, além de não estar numa tarde tão inspirada quanto viu o Ulisses Costa, o Yuri Alberto tem que também abrir espaços aí para deixar o meio de campo encostar um pouco mais, que tá bem movimentado o time do Corinthians. Vem, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Escanteio, Timão, Renato Augusto vem pelo setor de esquerda, escanteio para o Corinthians bater. Renato Augusto na bola, partiu, pé de esquerda na bola, levantou na segunda trave, subiu, Gil de cabeça, pegou. João Paulo sai do gol para fazer a firme bomba defesa. E a sinalização do Renato Augusto era de fato, vou lançar no segundo pau. Estava no meio do caminho, Gil quase cabeceia para dentro da rede. E vem para o jogo o time do Corinthians. O Gil ganhou a bola de outro molenga, que é o Lucas Lima. O árbitro deu falta do Gil. Gil toca na bola e saiu pro jogo à minha frente, hein? Daronco! Ô, Daronco! Não foi nada mesmo. Não foi nada mesmo. Olha, ele só toca na bola. Ele chega, toca na bola e sai pro jogo. E o Lucas Lima se jogou e o Daronco foi na dele, hein? Foi mesmo. Aliás, o Lucas Lima tem se jogado muito. Ele cavou uma expulsão do William Farias, volante do Curitiba, na quinta-feira. É bola no campo de defesa para o time do Peixe, dominada pelo setor de esquerda com Dodô. Dodô domina, Juliano vem para a marcação, você ligado no futebol Bandeirantes, vem Soteldo para o time do Peixe, lindo drible, mas dribla para trás, recolhe a jogada do campo de ataque, esse Soteldo é demais, ele é terrível esse Soteldo. Estrela Bet, a melhor operadora de entretenimento do esportivo do Brasil, está com o site novo, www.estrelabet.com, www.estrelabet.com, e vem Veríssimo, ganhou, não se está jogando o time do Corinthians com Fausto Vera, ele domina pelo setor de esquerda do campo de defesa, está jogando no campo de retaguarda. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E domina Fagner, tenta finta na marcação, tomou a pancada o Fagner. Fernandes pegou o Fagner aí. Falta marcada, o Fagner chegando pelo lado direito, o Rodrigo Fernandes deu só no jogador do Corinthians. Daronco está na frente do lance, jogadores pressionando, pedindo cartão, mas só falta marcada no campo de defesa pro Timão. Pois não, Ortega. Tudo igual no Beira-Rio, viu, Ulisses? Alan Patrick faz aos 43 minutos do primeiro tempo de pênalti, segue empatado 1-1 contra o Coritiba.
Futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro do time do Corinthians tenta descer pelo comando de ataque, vem para o toque para Renato Augusto, volta para Maicon para Renato Augusto, que está jogando no campo de defesa. Conosco Bandeirantes Porto Alegre, Bandeirantes Goiânia, Bandeirantes Campinas, Timaço do Batista, Rádio Bandeirantes de Ribeirão Preto, Band Vale, Cultura Bandeirantes Vargem Grande do Sul, Cultura Bandeirantes de Leme, Cultura Bandeirantes de Monte Alto, Rádio Assunção de Fortaleza, Rádio Folha de Boa Vista, Difusora de Tapetininga, Educador de Limeira, Clube de São Manuel, Comercial de Presidente Prudente, Timaço do Gessner Dias, Rádio Super FM da Costa Rica, Mato Grosso do Sul, com Rádio Emissora da Barra em Barra Bonita, São Paulo, com difusor em Bituba. A bola volta no toque de bola, Fagner domina para a direita, vem para a finta, perde a bola. Se atrapalha, o Fagner perde para Soteldo. Com difusor FM em Bituba, Rádio Piratininga de Jaú, Rádio Cacique de Capivari, Rádio RCI de Foz do Iguaçu, Rádio Patriarca de Cacilham, de mais de uma centena de emissoras espalhadas em todo o Brasil. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E do time do Corinthians vem para o toque para Record Romero. Abre o compasso, vai para a linha de fundo, tentou cruzamento, trava o zagueiro, põe para escanteio. Escanteio para o Corinthians bater na esquerda. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. Escanteio de mão. É pela esquerda, campo de ataque. Renato Augusto vem na bola parada. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Escanteio para o time do Corinthians bater. É pelo setor de esquerda, campo de ataque. Vem para a cobrança, Renato Augusto. Vem para bater escanteio para o time corintiano. Veríssimo, Gil na grande área. E o Alberto, Fábio Santos. Renato bateu o escanteio. Levantou Gil de cabeça, dá o tapa na bola. Tirou, tentou bater para o gol, voltou Juliano, bateu para fora, linha de fundo, salva de novo o goleirão do time do Santos, João Paulo, espetacular, cabeceou, o João Paulo pegou a bola, voltou para o Gil tentou dar um bico na bola, bate no zagueiro, volta na intermediária, o Juliano enche o pé, ela sobe demais, vai embora para a linha de fundo, que chance, perde o timão aí. E foram 3 oportunidades para o Corinthians, primeiro de cabeça com o Gil, na sequência do rebote, o zagueiro quase pega a bola, afasta a zaga, Juliano bate pra fora. Segue tudo igual, 0-0 em Itaquera. Parece que o Rincon fica sentindo, é isso? Tá sentindo bastante. Aliás, um detalhe até, o Ulisses Costa. O Corinthians deve ter mudança nesse segundo tempo, porque os jogadores que costumam entrar, como Moscardo, Wesley, Pedro e Juan Oliveira, foram chamados para aquecimento. Sente bastante o atleta do Peixe e conversa com o Daronco. E outra coisa, Ulisses, queria falar desse João Paulo, esse menino que pega, hein? É impressionante, ele pode fazer cera, ele pode demorar para jogar bola. Se é o Vladimir que tá aí, já tava uns 7-0 já. Se é o Vladimir que tava aí. Porque o que pega esse menino bem treinado pelo Arzur, é impressionante. 2 defesas que ele fez aí, que não é para qualquer goleiro não, Ulisses Costa. Tem que ter tambor de oxigênio nas costas, viu? Para chegar a essa altitude aí. E você falou, tá falado, isso aí não dá para discutir com você, Ronaldo Giovanelli. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa, comércio com muito mais qualidade, economia em todos os produtos. Tenda Atacado, e aí, Pretel? Aí que o João Paulo é o melhor jogador em campo, porque o Corinthians joga bem quando lateraliza o jogo e cruza na área. O Gil tá ganhando todas de cabeça. Agora, falta um pouco de atitude pelo meio, atitude técnica, eu quero dizer, de pegar a bola e fazer uma tabela, de trazer a bola pelo meio. Tem 4 jogadores no meio e ninguém cria nada. Fica abrindo o jogo e cruzando na área. Então são 6 escanteios contra 1 e na bola aérea o Corinthians está levando vantagem, quase abriu o placar assim. É você na Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sintonia. É bola do campo da retaguarda, vai tentar o toque de bola contigo no setor intermediário, novamente o time do Corinthians. Lançamento à frente, vem para tirar, afasta o perigo de cabeça, tira dali de qualquer maneira. Vai para o toque de bola, tentou o Soteldo aperta na marcação, toma falta. Tá marcada a falta do Fagner, falta para a equipe do Santos, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque em cima do Soteldo. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Ajeita para a cobrança o time do Santos aí. Jean Lucas na bola, vai tentar um cruzamento na área. Jean Lucas vem para a cobrança, ele vem para o levantamento dentro da grande área, você ligado no microfone, Bandeirantes partiu para a bola, correu, bateu, levantou no boca do gol, subiu de cabeça, Veríssimo tira, a bola volta para o toque de bola, vem para cortar o perigo de qualquer maneira, vem para tirar o time corintiano, ela volta no contra-golpe do Corinthians, se solta, é boa para Renato Augusto, Romero não tem velocidade, o Corinthians tocou as costas do Romero, Renato Augusto, ele vem para o campo de ataque, Romero devolve para Renato Augusto, dominou pelo setor de esquerda, campo de ataque, ele vai para a finta, bola junto ao corpo, prendeu o lance, volta para Fábio Santos
Santos, domina para o Corinthians, gira a jogada, recolheu para Fausto Vera enfia a jogada para a direita para Juliano. Juliano domina com categoria, vai para o toque de bola, abriu para Fagner pela direita, recolheu novamente para Juliano. Juliano domina, vem para Fausto Vera, tentou o levantamento para Fagner, na cara do gol, vai bater pro gol, domina mal, vem para tirar. Chega na bola o Joaquim, ele dá um bico na bola, manda para a linha de fundo, em escanteio para o Corinthians bater da direita, que bola do Fausto Vera. Foi um bolão do jogador argentino que viu pelo lado direito de campo, Fagner quase livre para marcar esse gol para o Corinthians, afasta a zaga. 8 minutos, vamos a 53. Lélio Teixeira tá ligado no microfone de Bandeirantes, você vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Tá parado o jogo, tá marcado escanteio para o time do Corinthians, bater escanteio para o time bater Fagner. Ele partiu perna direita na bola, levantou no banco do gol, subiu, tentou de cabeça, a bola sobrou, vai embora para a linha de fundo. Ficou na frente do Romero aí, foi embora para a linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Santos bater. Porque foi um cabeceio fofo do Lucas Veríssimo, acaba pegando mal na bola e também não consegue chegar nela. O Romero tudo igual, 0-0. Motorista parceiro na 99, você conta com pacote de ganhos exclusivos 99, pois não, Ortega? Coritiba novamente na frente com Matheus Bianchi aos 49 minutos do primeiro tempo, segue na frente no Beira-Rio contra o Internacional, Ulisses. Ih, Renata Fã, se acontecer isso amanhã a gente não aguenta ela no jogo aberto, hein, Ronaldo? Meu Deus do céu, eu torcer pelo menos pro empate. Deixa eu só falar uma peculiaridade. Pode falar. O Romero pegou a bola, colocou na marca ali pro João Paulo bater. O Daronco deu uma dura nele. Eu não tô entendendo o que acontece aqui, velho. Juro pra você. Porque o João demora com a bola pra bater, todo mundo enrola. O jogo do Daronco é do Daronco. Acho que é isso que ele falou pro Romero, porque ele não quer jogo. O empate pra ele tá bom. E foi estranho, né, Pretz? Porque o Romero pegou e colocou a bola para bater o tiro de meta. Apenas para acelerar o jogo, e ele pode fazer isso, não tem problema nenhum, né? Tem horas que os árbitros são muito preciosistas, né? Mas disciplinarmente ele faz uma boa arbitragem. Bem aplicados os cartões até agora, né, Tio? Exatamente. É bola no campo de ataque, se posiciona para a cobrança. Vem levantamento da grande área. É falta para o time do Peixe, bater pelo setor de direita do campo de ataque. Vem para a cobrança de falta novamente o time do Santos. Partiu na direita, bateu a falta, levantamento também frente, o toque para o meio. Afasta a zaga do Corinthians, vem para cortar a volta para Juliano. Juliano tenta tirar dali, não consegue. Já domina do campo de defesa. Tenta o toque de bola, recolhe contigo novamente no setor intermediário. Ele vem para a finta, prende o lance. Você ligado no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes com você. A bola volta. Recolhe o time do Corinthians, tenta ser jogando no campo de defesa. Recolheu o Yuri Alberto, tenta o toque de bola, domínio do campo de defesa, domina novamente no campo de defesa, tenta descer do comando de ataque, tenta o toque de bola, recolhe contigo no setor intermediário, recolhe no comando, a abertura foi feita, à frente, domina Romero, ele prendeu para o setor de esquerda, campo de ataque, dominou para o Corinthians, levantou na boca do gol, vai sair o gol, toque de bola do Juliano, João Paulo, o Juliano de primeira meteu no canto direito, João Paulo, espetacular, espalma a bola, evitou o gol do Corinthians. Numa defesa espetacular do goleiro do Santos, o levantamento perfeito do Romero, que viu o Juliano passando livre pelo lado direito. Ele bate de primeira e cruzado na bola. João Paulo, em mais uma oportunidade, salvou o Santos na Itaquera. Ronaldo, você falou dele, é impressionante ele, Ronaldo Pretzel. A leitura aqui tá facinho da gente fazer de um goleiro que tá segurando aí. O Santos está com esse empate 0-0 graças ao João e o Daronco, que adoram a cera. Vamos ver depois se o resultado tiver adverso aí. Vamos ver o que vai fazer o Daronco, se ele vai dar cartão pro Cássio, essas coisas todas. Eu gosto de ver isso aí, porque o goleiro, ele consegue, além de ser o termômetro do time, ele consegue aumentar a velocidade, ele consegue diminuir. E o João, além de fazer grandes defesas, ele tá segurando bem o jogo, essa que é a verdade. A manchete é Corinthians 0, João Paulo 0. Essa é a manchete do primeiro tempo, Ulisses. É verdade, bem observado, bem falado, Pretzel. CM Capital, uma corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta, cmcapital.com.br/Bandeirantes. E o Ronaldo chamou a atenção, hein, Ronaldo? Que goleiro o Santos tem, Ronaldo? E você falou que ele estava machucado naquele primeiro lance, você viu aí? Tá nada, rapaz, tá bem demais o João. Mas bem o Corinthians no jogo. Domina o time corintiano para frente, chuta pelo setor de esquerda, recolhe a jogada, Romero domina para o time do Corinthians, vai tentar a finta da linha de fundo. Ele busca o lance, tenta o drible, fica no chão. O árbitro mandou seguir. Sei não, hein? Olha o Daronco. Parece que o goleiro Romero foi tocado por cima, mas não foi nada, não. O Romero perdeu a bola mesmo, né, Romero? Se liga, hein, Romero. A bola volta do toque de bola que o time do Renato Augusto sai jogando no seu campo de defesa, certa, Daronco e não dará falta. Para
para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe. Amortecedor HG Nakata, sabe por que hora? Porque a Nakata e tudo azul pela frente, a Nakata Brasil. A bola volta do toque, para tenta descer novamente, Juliano tentou chegar, a bola não consegue. É na volta do comando de ataque com o time do Santos, sai jogando de forma errada, antecipa a jogada. Lançamento vem para Yuri Alberto de primeira, solta a jogada da esquerda, soltou, lance à frente para Juliano. Empurrou na ponta, soltou para Renato Augusto, para Romero da esquerda. Romero cruza, levantou na boca do gol, tirou o zagueiro, voltou para Fábio Santos, ele tenta o domínio, rasga, o zagueiro tira dali. É na volta para Fausto Vera para o toque de bola curto de Fagner. Fagner domina para Fausto Vera, tenta levantar a frente do comando de ataque, a bola fica na intermediária. Yuri Alberto tenta o toque de cabeça, tocou de cabeça para João Paulo sair do gol e fazer a defesa com os pés. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende bem do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. Tá parado todo 50 jogados, quase 51, vamos a 53. Torcedor, chegou a hora. No gramado das obras, entrem ser os fortaços na hora de construir ou reformar. Vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. A bola fica na intermediária, tenta ser jogando o time do Corinthians, vem com Fábio Santos, deu jogada para Juliano. De primeira abre para Maicon, prende de esquerda, campo de ataque. Empurrou para Romero. Romero domina, tem Juliano mais atrás, recolheu para Juliano. Ele prende o lance para Romero. Romero prende o lance pelo setor de esquerda, campo de ataque. Deu bom toque de bola para o time do Corinthians, domina o Maicon. Abriu jogada, é para Fausto Vera. Fausto Vera domina para o time corintiano. Já tentou descer no comando de ataque, soltou pela direita do campo de ataque, abriu para Fagner. Fagner prendeu, ele recolhe para o time corintiano, volta para Fausto Vera, devolveu para Fagner. Fagner domina para o time do Corinthians no comando de ataque, tentou o toque de bola, soltou o Coutinho com Maicon, que sai jogando no seu campo de defesa. Domina o Corinthians, daqui a pouco o intervalo. Bandeirantes com você, Ricardo Capriotti, vem aí. A bola já volta no toque de bola, já sai jogando contigo no setor intermediário. Domínio do campo de ataque, aperta o time do Corinthians. Fábio Santos cruzou, levantou na boca do gol, passa por todo mundo. Dodô de cabeça no aperto, põe para a linha de fundo em escanteio para a equipe do Corinthians bater. Podia ter recuado de cabeça pro João Paulo pegar, né? E essa foi a reclamação do goleiro do Santos. Eu tava aqui, meu amigo. Dodô acaba cortando no desespero. Escanteio, Renato Augusto vai chuveirar na grande área. Se posiciona Renato Augusto, vem pra cobrança, ajeita pra bater novamente, escanteio, Renato na direita, levantou no boca do gol, toque de cabeça, direita no gol do Veríssimo. A bola passa como se dizia anteriormente. E foi um tirando levantamento da trave direita. Na segunda trave, muito bem pontuado por você, Ulisses, porque o Lucas Veríssimo estava ligado no lance. Ex-jogador do Santos, vice-campeão da Copa Libertadores com o clube. Por enquanto, 0-0, Ulisses. 0-0, Ronaldo Preti, o primeiro tempo. Primeiro tempo do goleiro João Paulo, né? João Paulo segurou dele e do Daronco, né? O Daronco também gosta de... Gosta. João Paulo segurou a onda, o Santos não chutou a bola, o Cássio praticamente não sujou o uniforme. O Santos está jogando pelo empate. Agora, geralmente quem joga pelo empate perde. O Corinthians poderia estar vencendo se não fosse o goleiro santista, Ronaldo. E o Daronco, né? Ergue o braço, o árbitro termina o primeiro tempo na Neoquímica Arena de Corinthians 0, Santos também 0 da Bandeirantes. Vem você, Capriotti. Valeu, Ulisses, você volta daqui a pouquinho. Primeiro tempo sem gols na Neoquímica Arena, mas é isso, né? Graças ao João Paulo. É bom demais esse goleiro do Santos. Vamos ao gramado encharcado da Neoquímica Arena. Reportagem Bandeirantes. Com você, Felipe Melo. Com você, Pedro Ramiro. E se não choveu o gol, pelo menos choveu muita água aqui na Neoquímica Arena até agora. Pelo menos 3 horas seguidas de chuva aqui em Itaquera. O detalhe é que o Corinthians deve ter mudança para essa segunda etapa. Os atletas que costumam entrar, como o próprio Pedro ou também o Juan Oliveira, o Wesley, fizeram um trabalho de aquecimento antes do fim do intervalo. Mano Menezes tem Carlos Miguel, Rojas, Caetano, Bidu, Bruno Mendes, Pedro, Rony, Matheus Araújo, Juan Oliveira, Wesley, Felipe Augusto e Moscardo. E do lado do Peixe, Felipe Melo. Do lado do Peixe preocupa o João Basso, né? O jogador que saiu machucado no comecinho do jogo para a entrada do Messias. O Santos tem 7 jogadores do departamento médico. O Alisson, Sandro e Felipe Jonathan com lesão no joelho não voltam nessa temporada. Alex Nascimento, fratura no tornozelo. Bruno Mezenga e Lua Dias, dores musculares. E o Morelos com uma lesão na panturrilha. Pode ter aí mais um jogador no departamento médico. Fica a expectativa pelo departamento médico do Santos em relação ao João Basso. No banco de reservas para o segundo tempo, se quiser mudar, Marcelo Fernandes tem Vladimir, Caissara, João Lucas, Messias, Kevson, Dodi, Camacho, Nonato, Silveira, Mendonça, Patati, Júlio Furque e só o Messias que entrou. Uma alteração do Santos nesta primeira etapa, Capri. Muito bem, é hora de opinião, é hora de ouvirmos os craques da Opinião Bandeirantes. Com Ronaldo Giovanelli, com Alexandre Pretzel, vamos entender como é que foi essa primeira etapa, sem gols na Neoquímica Arena, mas com grandes defesas do João Paulo.
Me digam, me contem tudo aí. Fala, Ronaldão. Diga aí, Pretzel. Olha, Capri, um grande abraço para ti, para toda a nossa equipe e também para quem nos ouve. Eu acho o seguinte, a escalação do Marcelo Fernandes. Ele vinha jogando com 3 zagueiros, com o Dodô como um zagueiro pela esquerda e com o Kevson como um ala pela esquerda, com o Lucas Braga pela direita. Então, os 2 últimos jogos ele começou assim. No 7-1 contra o Inter, quando perdeu, e nos 2-1 contra o Coritiba, quando ganhou. Quando saiu a escalação, eu imaginava que, pela leitura tática do treinador, ele até mantivesse o esquema, mas não. O jogo começou porque entrou o Fernandes e saiu o Kevson. Ele reforçou a marcação no meio, então ele joga com uma linha de 4, com o Lucas Braga como lateral direito mesmo, e aí ele não marca ninguém, está sofrendo com o Romero. E ele joga com o Joaquim e com o Basso. O Basso já saiu machucado e entrou o Messias, e o Dodô é lateral esquerdo. E aí no meio ele colocou o Fernandes, para aumentar a marcação no meio. Só que o time do Santos não segura a bola na frente. A bola não passa pelo meio. O Jean Lucas não está jogando bem. O Lucas Lima sumido do jogo. O Marcos Leonardo não tocou na bola. E o Soteldo vive de uma outra inspiração quando a bola chega nele para tentar uma jogada individual. Então o Santos entrou fechado, mas está sendo amassado pelo Corinthians, principalmente na imposição física e a partir dos lados. Quando o meio de campo do Corinthians não joga pelo meio, abre, lateraliza o jogo. E é aí que o time do Corinthians está levando vantagem. O Dodô não consegue segurar o Fagner. O Fagner está jogando uma espécie de ponta. E do outro lado o Romero está levando vantagem em cima do Lucas Braga. E a bola fica cruzando a área do time do Santos toda hora. E por isso que o João Paulo já fez pelo menos 2 defesas dentro da área maravilhosas. E também de uma paulada do Fausto Vera de fora da área num rebote, onde ele evitou também o primeiro gol. Então é o seguinte, o Corinthians joga, o Santos se defende. Se terminasse o jogo agora com 48 minutos, o Santos se daria por satisfeito por somar mais um pontinho na tabela de classificação. Primeiro tempo todo do Corinthians 0, João Paulo 0. Para mim é o resumo da primeira etapa. Ronaldo. Assina embaixo que você falou. Então tá bom. Então já que tá assinado, a gente vai pro intervalo rapidíssimo aqui. Já voltamos eu fui com o intervalo relator, inteligente então. Bandeirantes. Eu fui às o relator. 7 horas e 31 minutos. Já o Enzo Ortega vai dar uma passada aqui no placar esportivo e vai trazer aí os detalhes, as informações desse domingão de futebol e de esporte no Brasil e no mundo. Intervalo inteligente Bandeirantes volta já. Rede Bandeirantes de Rádio. Quando seus investimentos estão no lugar certo, tudo fica mais fácil. Por isso, nós recomendamos a melhor. Conte com a CM Capital, uma corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Na CM Capital, você tem assessoria gratuita dos melhores especialistas para montar uma carteira de investimentos exclusiva para você. Abra sua conta grátis. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. Você sabia que a Estrela Bet foi eleita a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil? E aqui o brilho não para! Agora a Estrela Bet tem um site novo, muito mais fácil de usar, seus esportes favoritos e os melhores jogos, ou seja, muito mais emoção. E ainda você encontra odds incríveis e atendimento 100% em português, que resolve de verdade. Disponível 24 horas por dia. Estrela Bet, jogou, brilhou! www.estrelabet.com. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Torcedor, no gramado das obras entram em cena os Fortaços. Cimento CSN, o líder incontestável, com tradição e qualidade insuperável. Cimento Montes Claros, o parceiro da sua obra. Cimento Mauá, sinônimo de tradição e qualidade. E a Muralha Cimento Elizabeth, sempre segura. Juntos, são os Fortaços da construção, marcando golaços de qualidade, tecnologia e tradição. CSN Cimentos, os Fortaços que constroem o Brasil. O dia a dia na Braspress é tudo azul,
com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite. Exija Paraflu, o fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo, com a máxima tecnologia e segurança. Por isso, na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto, porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. São 7h36 no intervalo inteligente Bandeirantes, 0 para o Corinthians, 0 para o Santos. Já tem todo o segundo tempo aqui na Bandeirantes, o clássico dos desesperados. Os dois precisam da vitória e já tem mais 45 minutos com o Ulisses Costa. Antes o Enzo Ortega dá uma confirmada aí nos jogos já encerrados, partidas em andamento, Campeonato Brasileiro na 30ª rodada. Diz aí, Enzo. Vamos lá, Capri. Goiás e Vasco no estádio da Serrinha empataram pelo placar de 1-1, mesmo placar lá na Liga Arena, entre Atlético Paranaense e São Paulo. O Coritiba vai vencendo o Internacional pelo placar de 2-1 lá no Beira-Rio. Já daqui uns 23 minutos, começa lá no Newton Santos, o líder do campeonato entra em campo contra o Cuiabá. Pelo Brasileirão Série B, Londrina e CRB vão empatando sem gols, o mesmo placar entre Vitória e Juventude. E encerrou o GP do México, viu, Capri? Max Verstappen ficou na primeira colocação, seguido de Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Falando de uma infelicidade que aconteceu no futebol francês, viu, Capri? O Lyon teve ônibus apedrejado e o jogo foi suspenso. O técnico ficou ferido. Fábio Grosso, que é o técnico do Lyon, foi atingido pelas pedras e pelos estilhaços do ônibus e teve que ser socorrido pela equipe médica da equipe. Então o jogo foi suspenso entre Lyon e Olympique de Marseille. Só para finalizar, Capri, dos Jogos Pan-Americanos, o México venceu o Uruguai pelo placar de 1-0. O Brasil venceu Honduras por 3-0, já está classificado para as semifinais. O Chile vai vencendo a República Dominicana por 3-0 também. E os Estados Unidos vão vencendo a Colômbia por 2-0, Capri. São 7h38 no intervalo inteligente Bandeirantes, 0 para o Corinthians, 0 também para o time do Santos. As equipes já estão voltando aí. Alô, Felipe Melo, alô, Pedro Ramiro.
Ainda nada, Capri. A gente está aqui aguardando à beira do gramado. Nem Corinthians, nem Santos de volta por enquanto na Neoquímica Arena. Bom, ô Ronaldão, você mudaria o Corinthians aí, ou o Santos, né, para esse segundo tempo, para tentar alguém chegar... O Santos nem atacou, né? O Santos nem incomodou o Cássio, mas você mudaria alguma coisa aí para tentar melhorar um pouquinho também a qualidade do jogo no segundo tempo, Ronaldão? Ali do lado do Romero eu colocaria o Wesley ali para aquele setor, que ele possa fazer um pouco de bagunça nesse segundo tempo. E do lado do Santos, o Santos veio para segurar esse jogo, para tentar pelo menos o que a gente sentiu aqui no segundo tempo, abrir um pouco mais, né? Porque o Lucas Lima jogou mais recuado, o próprio Soteldo também jogou recuado. Eu diria que se o Santos abrir um pouco mais essas linhas e no começo do jogo já optaram por pelo menos pressionar o lado do Fábio Santos, se o Santos voltar dessa forma forte, tentando sair com rapidez, pode mudar a cara desse segundo tempo. E o Daronco fazer o jogo correr também, né? O Daronco tá aqui pra isso também, né? Agora o jogador precisa ajudar também, né, Ronaldão? Porque é impressionante. Não, o jogador não vai ajudar o juiz, né? Capri, o jogador aqui no Brasil tá ali pra fazer o dele, né? Mas aqui no Brasil isso é normal. Na Europa a gente não vê isso, Ronaldo. A consciência do jogador do exterior é diferente do nosso aqui. E eu tô falando hoje do João Paulo, porque hoje o Santos tá tentando jogar pelo empate. Mas quando a gente já viu o Cássio várias vezes fazer isso também. Outros goleiros também fazem isso. Mas se eu sou o Cássio, depois de ver isso aqui feito na minha casa, na casa dos outros é mais fácil, né? Você vai estar na pressão, você pode pegar essa bola com o Gandula, você pode jogar essa bola em cima do gol e começar a dar tapa pra ela tentar voltar. Quer dizer, isso faz parte do jogo. Tá lá no jogo. E quem tem que coibir é o juiz, né? O juiz tem que coibir e os jogadores precisam colaborar também. Porque aí depois cai todo mundo em cima do árbitro, mas o jogador também não colabora, não é? Impressionante como o jogador sempre quer jogar a torcida contra o árbitro. E hoje foi a vez, o João Paulo foi o melhor em campo nesse primeiro tempo. Mas claro, também fez ali tentou da maneira dele fazer a cera, parar o jogo como foi possível ali, da maneira como foi possível. Então voltando os times aí, ô Felipe. Alô, Pedro Ramiro. Ainda não, Capri, os times ainda dentro dos vestiários. Corinthians subindo agora. Sem voltar, pelo menos o Santos ainda não. Isso, Corinthians até, tô numa visão aqui um pouco mais privilegiado, Corinthians voltando nesse momento. Eu vou dar uma olhada se o Corinthians volta. O Pedro continua no banco de reservas. Deve ser o mesmo time, porque o time não jogou mal a primeira etapa. O time dominou. Não, então vamos lá. Bom, mas também é o seguinte, né, Pretzel? O Mano olha pro banco de reservas e fala, bom, é melhor continuar com os titulares. Não, mas aí cabe ao treinador. Empolgante no banco, mas né? aí cabe ao treinador, Capri. Esse negócio assim de elencos ruins, a gente tem falado muito sobre isso, mas os treinadores, eles têm que ajudar. Eles têm que fazer com que jogadores limitados possam acrescentar, possam melhorar no dia a dia. Então o Wesley não é nenhum craque, mas é um jogador bem útil. Bem útil. O próprio Moscardo, que é muito jovem, também é um menino que pode dar uma dinâmica maior no meio de campo do Corinthians. Só que não precisou. Vem o Moscardo? Vem Moscardo. Vem o Moscardo. Então ele vai tirar o Fausto com o cartão? Talvez seja isso. Porque o Fausto tem cartão. Talvez seja isso. Mas assim, o treinador tem a obrigação de fazer com que o seu elenco, mesmo limitado, possa evoluir, possa ajudar. O Matias Rojas não serve nesse time aí. Ninguém chuta do meio de campo no time do Corinthians. Só o Fausto que chutou uma bola de rebote e quase fez o gol. Então assim, mais meio de campo do Corinthians, menos bola cruzada e mais meio campo. Talvez no meio o time do Corinthians vença. E no Santos, eu tiraria o Lucas Lima e colocaria o Mendonça para jogar em cima do Fagner, se eu fosse o Marcelo. Mas eu não sou, né, Capri? Muito bem, 7h42 aí, Corinthians está de volta já, vai voltar com o Moscardo. O Rojas também é o seguinte, hein, Preto? Toda vez que entrou também nunca encantou. Pode entrar no segundo tempo, mas também você fala, pô, o Rojas no banco de reserva não é nenhum absurdo, porque também nunca encantou quando começou como titular. Não, mas cabe ao treinador fazer com que ele jogue mais, porque ele não é nenhum perna de pau. É isso que eu quero dizer. A gente tem falado muito em elencos ruins tecnicamente, mas os treinadores também precisam ajudar. Vai ser o Fausto Vera mesmo que vai deixar o gramado. Com a camisa 5, entrar o 44, Gabriel Moscardo. Sai o 5, Fausto Vera. E entra o 44, Moscardo. E nada do Santos aí, Felipe? Santos voltando neste momento e sem alteração, Capri. Não muda nada, já teve que mudar o zagueiro aí machucado no primeiro tempo. Os times estão voltando, retornando para a segunda etapa.
vão se posicionando. Segue chovendo aí, rapaz? Deu uma amenizada a chuva aí agora. Chove. Tá chovendo. Garoinho. Chove. Melhorou. Porra, choveu bem mais forte. Mas chove em basicamente toda a cidade de São Paulo. Pô, choveu de cachorro beber água em pé, pô. É verdade. Ué, o cachorro bebe água deitado? Não, de 4, né? Tá desde ontem tá chovendo barbaridade. Vamos lá então, segundo tempo, vem aí mais 45 minutos. Tomara que com gols aí pro Ulisses Costa soltar a voz e gritar muitos gols na Neoquímica Arena. É com você, pode vir, vem Ulisses Costa. Apita o árbitro, toca na bola do Timão, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa. Sim, você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro aqui na lateral pro time do Peixe, bater pelo setor de esquerda, campo de defesa, lateral pro time do Santos, bater. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. A bola volta com o Soteldo e escapou do primeiro contra-golpe do Santos, abriu jogada na direita, bom lance, vem pro jogo, Peixe, bola batida, gol, Cássio! Olha o chutinho do Lucas Lima, velho. Tá uma vergonha na cara. Soteldo faz uma jogada maravilhosa, dá pro Lucas Lima, ele recuou pro Cássio a bola, hein? É até difícil falar que foi uma defesa do Cássio, né? Porque o Lucas Lima teve a oportunidade, trouxe pro pé bom, pé esquerdo, mas acabou recuando, desperdiça a primeira chance e a primeira defesa do Cássio. E vem pro jogo dentro do toque, ele para novamente, tenta descer do comando de ataque, o time do Peixe, a bola foi solta, frente da esquerda, batida, gol! Marcos Leonardo por sobre o gol! Linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Corinthians bater aí. Mais uma chance do Peixe e mais um passe do Soteldo. Agora para o Marcos Leonardo, artilheiro do Santos do campeonato, mas o Gil foi muito bem e atrapalhou o chute. Chutou para fora, tiro de meta para o Corinthians. Para você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você curtindo o sonsaço Bandeirantes, torcedor do Brasil. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil para você usar. Tudo em português. www.estrelabet.com www.estrelabet.com. Aqui tá parado o jogo, tá marcado o tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. Você ligado no microfone Bandeirantes, obrigado, torcedor, pelo carinho da sua audiência. Alô, Gilba do Dalmo, grande Giba, tá ligado no microfone Bandeirantes com Arthur, obrigado pelo carinho da sintonia. Aí tá parado o jogo, tá marcado o tiro de meta para o Timão bater do seu campo de defesa. Você ligado na Bandeirantes, Cássio parte para a bola, bate, mas a bola volta no comando de ataque, tenta chegar no toque de bola, Veríssimo vem para a marcação, Gil tira o perigo, dá um pico na bola, põe para fora em lateral para a equipe do Santos, bater pelo setor de esquerda, campo de defesa, lateral para o Santos cobrar. Sil renova sua energia, cada dia fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. A bola já volta no toque de bola para ser para o jogo. Você está curtindo o sonsaço da Bandeirantes, a Bandeirantes está com você, torcedor brasileiro. A abertura foi feita à frente, Fábio Santos vem para a marcação, Maicon aperta, tenta descer o time do Peixe, é com o toque de bola de Fernandes, Rodrigo Fernandes prendeu lá atrás no campo de defesa para Dodô, domina no campo de defesa Dodô para ser o jogador do campo de retaguarda. Abraspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 110 filiais distribuídas em todo o país. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A bola foi solta, ele aperta, tenta chegar na bola, vem Messias, ele tira dali, a bola sai para a linha de lado, lateral para o time do Corinthians bater pelo setor de esquerda, campo de defesa, lateral para o Timão bater. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. A bola volta, tenta o toque de bola, Romero já domina, tá parado, o jogo tá marcado, lateral para a equipe do Corinthians bater pelo setor de esquerda, Moscardo tá moscando, é lateral para a equipe do Corinthians bater, é pelo setor de esquerda, levantamento foi feito à frente, tenta o toque de bola para ser jogando, Renato Augusto lança errado, as costas da marcação, Cássio vai sair para ficar com a bola, segura o goleiro do Corinthians para ser jogando pelo campo de defesa, tem na direita Fagner, demorou para ser jogando Cássio, vai ter que jogar pelo meio Cássio para ser jogando para o time do Corinthians. Você ligado no futebol Bandeirantes, Cássio bate a jogada para Fagner, Fagner domina, tem Juliano partindo pelo comando de ataque, lançamento vem para Yuri Alberto, tentou chegar na bola, tá parado o jogo nas costas, o tranco do Joaquim é pela direita no campo de ataque, falta para o Corinthians bater. E a visão do Fagner foi passando livre pelo lado direito de campo, Yuri Alberto tinha opção de passe com o Juliano, Yuri Alberto é empurrado pelo Joaquim, volta pelo lado direito de campo, vem o Corinthians, Ulisses. Grande
grande Choquito tá ligado no microfone Bandeirantes. Forte abraço pra você, Choquito. Obrigado em Campinas. Curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Tá parado o jogo, tá marcado o escanteio. É falta para a equipe do Corinthians. Me desculpem, bater pela linha direita do campo de ataque. Falta para o Timão cobrar. Se posiciona para a cobrança de falta o time corintiano. É lá pelo setor de direita do campo de ataque. Falta para o time do Corinthians bater. Fábio Santos vem para a cobrança de falta para o time corintiano com Fagner. É pela direita de ataque. Repito o placar do jogo 0-0. Falta para o Corinthians cobrar pelo setor de direita no campo de ataque. Intermediária campo de ataque se posiciona mais próxima à linha lateral do campo de jogo pela meia direita. Vem para a bola. Fábio Santos na direita bateu a falta. Olha a demora para isso. Meu Deus do céu. Mas o que é isso? Mas o que é isso, Fábio Santos? Mandou a bola para fora. E aquela Ramiro, quebra de expectativa, né? Tava todo mundo esperando a bola na grande área. Fábio Santos e Fagner concentrados para a bola. Passa tiro de meta, João Paulo na bola. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado, porque você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação. Ah, meu amigo, e com um cartão Tenda Atacado. Fábio Santos está jogando para cima do Corinthians, tira do campo de defesa, levantamento foi feito à frente, Juliano deu no peito, deu jogada à frente, recolhe no comando, devolve errado, Renato Augusto depois do toque do Juliano, perfeito, domina Moscardo, prende para o time do Corinthians, abriu para a direita, na direita do campo de ataque, vai para o toque de bola para Fagner, Fagner domina para o time corintiano, deu para Moscardo, Moscardo recolhe para o time do Corinthians, ele faz o break, prende a jogada pelo setor de direita, solta para Gil, Gil domina para Fagner, Fagner domina pelo comando de ataque, Renato Augusto passa, vem para o toque de bola, Coutinho novamente, Juliano volta a jogada na direita, soltou para Gil, Gil domina pelo setor de esquerda, campo de defesa, pro goleirão, pro zagueirão, novamente Veríssimo, recolheu Veríssimo, prende para o time do Corinthians, vem pro toque de bola, Lucas Veríssimo, ele recolhe no comando de ataque, enfia a jogada do comando, tentou toque de calcanhar, ficou no chão, o árbitro mandou jogar, fica caindo o jogador corintiano, Fagner, a bola volta, vem Soteldo para marcação, apertou, Gil, o árbitro para... E o Renato Augusto também, o Juliano partem para cima do árbitro, reclamando na falta que aconteceu no Fagner. Dão até risada para cima do Anderson Daronco. O Fagner, que em muitos momentos, Ulisses, tem sido utilizado quase que como um ponta direita desse Corinthians. E aí, quando ele ataca, o Gabriel Moscardo faz a cobertura pelo lado direito. Bola para o Santos cobrar, setor de defesa. É bola no campo de retaguarda, vem pro toque, ele vai contigo novamente no setor intermediário para a equipe do Santos sair jogando pelo seu campo de defesa. Na CM Capital, você e os seus investimentos contam com alta performance, expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta cmcapital.com.br/Bandeirantes. A bola foi solta, a frente vem pro toque, ele vai tentar chegar da bola novamente, não consegue. Marcos Leonardo, a bola sai para a linha de lado, tá parado o jogo, tá marcado lateral para a equipe do Corinthians bater pelo setor de campo de defesa com Fagner. Fagner já domina do campo de retaguarda. Tá um toque de bola para Veríssimo. Veríssimo domina. O tempo não para. Bandeirantes marca. 7 minutos de bola rolando, 7 minutos de bola rolando para você conferir. Segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Neoquímica Arena, Corinthians 0, Santos também 0. Na Bandeirantes, quem fala é você. Alô, alô, Ortega. Com os 13 minutos do segundo tempo, o Coritiba segue vencendo o Internacional no Beira-Rio pelo placar de 2-1, Ulisses. A bola volta no toque de bola, recolhe novamente, o Romero prendeu, abriu para Renato Augusto, tentou o passe, vem para fechar a perna, Messias põe para fora, lateral para o Corinthians bater, Renato Augusto domina, viu o toque na mão, tá parado o jogo. Lucas Lima mete a mão na bola, tá parado, marcado falta na esquerda, campo de ataque para o Corinthians bater. Numa falta que pode ser perigosíssima para o Corinthians, que por enquanto não abriu o placar. Na grande área, Gil já se aproxima. Renato Augusto vem para a cobrança. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Porque a Nakata, é claro, tudo azul é Nakata Brasil. Aqui tá parado o jogo, tá marcado o escanteio. É falta para o time do Corinthians bater. Falta para o Timão bater. É pelo setor de esquerda, campo de ataque. Renato Augusto vem de perto da direita para a cobrança. É próxima, a bola está entre a linha da grande área e linha lateral do gramado. Linha lateral da grande área e linha lateral do gramado. Mais forte a linha lateral do gramado. Renato Augusto bateu, levantou na boca do gol. Tentou buscar Gil, vem para tirar de cabeça, afasta Dudu. Ela volta para Fagner. Fagner recolhe a jogada para Moscardo. Ele domina do comando de ataque, tenta o levantamento na boca do gol. Explode em cima da marcação lateral para o time do Corinthians bater. Vem para a cobrança o jogador do time corintiano, Fagner, para bater lateral para o Corinthians.
Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, é você ligado na Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa, tenta o toque para contigo no setor intermediário. O Corinthians tenta descer da esquerda. A abertura foi feita na esquerda, campo de ataque com um toque de para de Fábio Santos. Fábio Santos domina para o time Grandino, perdeu, abriu a jogada para Maicon. Maicon abre na ponta, soltou para Renato Augusto. Abriu o compasso, levou para dentro, vai para o cruzamento, levantou para Fagner na segunda trave. Cruzou de cabeça na grande área, tentou. Moscardo vem, corta, tira. A bola volta com o time do Santos, tenta Dodô descer, vai fazer o break em cima do Fagner. Fagner o cerca, tenta o toque de bola, a bola volta contigo no setor intermediário. Juliano vai para cima da marcação, aperta a saída de bola o time do Corinthians. Juliano toca na bola, ela sai. Lateral para o Timão bater. Renato Augusto vem, bate lateral, a bola volta no campo de ataque, o árbitro para. Você viu isso? O árbitro tá parando o jogo pra quê? Para atendimento. O André deu lateral, o que aconteceu? Para atendimento do Dodô, que aproveita para ganhar um tempo, porque o Corinthians poderia ter um baita contra-ataque pelo lado direito de campo. Daronco acaba parando o jogo para atendimento do atleta do Peixe. E que é o pior, que o Dodô estava fora do campo de jogo, aí ele rolou para dentro do campo, Pretzel. E na frente do Daronco. É exatamente isso. O Renato Augusto realmente pega o Dodô, mas na hora de buscar a bola fora de campo. E ele acerta o Dodô. E aí o Dodô cai fora do gramado e entra no gramado para parar o jogo. Então tá tudo errado. Foi mal o Daronco nessa, mas os jogadores também não ajudam. Que coisa o Daronco agora, hein? Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo. 99, o tempo não para, Bandeirantes marca. 10h40 jogados, 10h40, segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Neoquímica Arena continua para você. Corinthians 0. Santos também 0. Na Bandeirantes Ortega. Encerrado pelo Brasileirão, o Goiás empatou com o Vasco da Gama pelo placar de 1-1 no estádio da Serrinha, Ulisses. A bola volta no toque de bola para Fábio Santos pela esquerda, puxou para a direita, vai para o cruzamento, tem Fagner lá do outro lado, enfiou boa bola para Romero, para Fábio Santos, levantou no boca do gol, passa por todo mundo, vai lá do outro lado, Fagner tenta chegar da bola e ganha lateral para o time do Corinthians bater, manual para o Corinthians bater pelo setor de esquerda ou direita no campo de ataque, lateral para o time do Corinthians bater, você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro, lateral cobrado, vem Renato Augusto, solta para Fagner, Fagner cruza em cima da marcação do Dudu, a bola vai para a linha de fundo, escanteio Corinthians direita. Mais uma chegada no Timão que acabou sendo prensada pelo Dodô. Escanteio, ganha o Corinthians pelo lado direito, o primeiro dessa segunda etapa. E vem para a cobrança de escanteio, o time do Corinthians pela direita do campo de ataque, escanteio para o Timão bater. Partiu para a bola, lançamento na boca do gol, Romero tocou, vai pintado no Corinthians, bateu na primeira, tirou o zagueiro, voltou, bateu! Apertou, o toque de cabeça vem pro meio do gol, João Paulo faz uma defesa perfeita, a impressão que tem é que o Jean Lucas foi dar um bico pra tirar e meteu contra o gol do Santos, fazendo gol contra para o time do Corinthians. O João Paulo havia feito uma defesa espetacular no jogo, espetacular. Romero na primeira trave, tira, a bola entra e joelho e Alberto no canto esquerdo, João Paulo defende, aí vem o Jean Lucas, o camisa 8 do Santos, enche o pé para fazer o gol contra, Jean Lucas contra, como você é o maior do futebol, essa emoção, Jean Lucas no gol contra que você proporciona à torcida corintiana. Agora Corinthians 1-0 pro Santos, Jean Lucas contra o camisa 8 do Peixe, fez aí, Ramiro. Um gol que nem o Jean Lucas entendeu como fez, depois do levantamento na entrada da grande área, ela sobra pro Romero que cabeceia, mas na sequência Yuri Alberto perde o gol na cara dele. Jean Lucas, jogador que optou e recusou propostas milionárias para atuar no
do Santos, que mais o Corinthians não tem nada a ver com isso. Sopra no bate-rebate. O Corinthians tem na Neoquímica Arena. E vem para o jogo, Yuri Alberto domina pelo Corinthians pelo setor de esquerda, quebra-ataque, vai bater para trás, sobrou para Renato Augusto. Juliano chega tardiamente na bola. E o Bandeira está marcando impedimento, é isso? Impedimento do jogador do Timão, Yuri Alberto. Quase sobra para o Corinthians, que vence 1-0, Ulisses. E aí, Pretzel, e aí, Ronaldo Veríssimo entra no lance. Mas o Jean Lucas que enche o pé na bola e faz o gol contra. Que loucura, né? E a defesa do João Paulo, como tu disseste, Ulisses, um milagre. Que defesa espetacular. Mas o Jean Lucas caído acaba chutando contra o gol, né? Sorte do Corinthians, 1-0. Até o Santos tinha começado bem o segundo tempo, Ronaldo, com 2 estocadas com o Lucas Lima e com o Márcio Leonardo, mas toma o gol. Foi o Yuri Alberto que deu essa estocada também no João Paulo, que fez uma grande defesa. Depois traçaram a linha de quem não participou do lance. Eu não entendi, depois vocês me explicam aí. O cara não participou do lance, eles fizeram a linha porque o Yuri Alberto veio de trás para fazer o João Paulo fazer um grande milagre. Aí depois saiu o gol contra. Era o lance que tinha o time do Corinthians. Que a dúvida ficou, Ronaldo, na hora da bola alçada. Então, ele não participa, entendeu? Ele foi parado. Sim, o Romero. A bola vem de escanteio, o Romero toca. A segunda bola que sobrou para o Alberto, que foi a dúvida. Como tem escanteio, não tem impedimento. Mas quando há o toque do Romero, aí poderia existir impedimento do Yuri Alberto, que veio de trás, Ronaldo. Bem observado por você. A linha, né, que eles traçaram a linha, o que me chamou a atenção foi que não participa, né? Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Placar do jogo, 1-0 para o Corinthians, o tempo não para, Bandeirantes marca. 16 minutos de bola rolando, 16 de bola rolando para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Você confere. Corinthians 1. Jean Lucas fez contra 0 pro time do Santos. O Tito, Marina, Guilherme estão ligados do microfone Bandeirantes. Alô, Marina, alô, Tito. Obrigado pelo carinho da sintonia. Fizeram falta ontem. A bola falta no toque de bola, tenta ser jogando diretamente no campo de defesa. O time do Santos 1-0. O Corinthians venceu o jogo. Pra você ligado na Bandeirantes. 16 jogados, repito, segundo tempo de jogo. Girando o placar do Campeonato Brasileiro. Neoquímica Arena continua para você. Corinthians 1, gol contra de Jean Lucas, 0 pro Santos. Na Bandeirantes, quem fala é você, diz aí Ortega. Encerrado pelo Brasileirão, Atlético Paranaense e São Paulo ficam no empate por 1-1 lá na Liga Arena, Ulisses. É para do campo de ataque, vem para o toque de bola, Romero lançado pelo setor de esquerda, campo de ataque para o Corinthians. Dominou, pediu o Yuri Alberto, trombou com o zagueiro, cruzamento nas mãos do João Paulo. Tá na hora do Romero sair já, hein? E até foi o levantamento do Romero para a chegada do Yuri Alberto, que deu um bolão para o jogador paraguaio para o lado esquerdo. E muito provavelmente deve sair algum jogador do Corinthians. O Rony foi chamado ali no banco de reservas, mas por enquanto nada confirmado. O Corinthians vence 1-0. Bora para Renato Augusto, domina para o time corintiano, entrada na grande área. Abriu o compasso, recuou para o João Paulo. Chute excelente do Renato Augusto, grande defesa do João Paulo. E até essa tem sido uma das reclamações da torcida corintiana com o Renato Augusto. O chute não consegue se firmar. Torcedor, chegou a hora no gramado das obras. Entra em cenos fortaços. Na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Você é a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Novo site Estrela Bet, cheio de novidade, mais fácil de usar. Estrela Bet, www.estrelabet.com, www.estrelabet.com. Você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Tá parado o jogo, placar de 1-0 para o time do Corinthians. É falta para o time do Peixe, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Agora o gol contra, ele caracteriza também a pressão do Corinthians, né, Pretzel? Sim, resultado correto por tudo que está sendo o jogo. Se o Santos repetir esse nível de atuação, essa falta de empenho não, mas essa falta de ambição ofensiva, o Santos vai cair. E teve um amarelo, viu? Amarelo para o Moscardo pela falta do Soteldo.
E vem pro jogo, levantamento foi feito na grande área, a bola vai embora pra linha de fundo e o Daronco se perde na arbitragem. A Daronco neste momento se perde na arbitragem. O Romero tomou uma cabeçada, foi um choque de cabeça, ele caiu na área, o Daronco mandou seguir o lance. Os jogadores do Corinthians partem pra cima dele, o Romero tá caído ainda na área. Tá caído ali com a mão na cabeça, ele disputou a bola pelo alto com o jogador do Santos, o Joaquim. O juiz não deu a falta, agora nesse momento verificando o que vai acontecer ali, se autoriza ou não o departamento médico, mas tem mudança no Santos. Já 2 alterações no Peixe. Vai sair o camisa número 23, Lucas Lima, para a entrada do 17, Max Silveira. Então, Lucas Lima, 23, indo embora. 17, Max Silveira entrando no Santos. E a outra alteração, saindo o número 16, que é o Dodô, para a entrada do Kevson, camisa número 38. E aí, Pretzel, e aí, Ronaldo? Ele preferiu o Silveira ao invés do Mendonça, né? O Silveira entrou bem contra o Inter, não foi mal contra o Coritiba. É um Uruguai que foi trazido pelo Diego Aguirre, né? Que foi contratado a pedido do Diego Aguirre, né? E o Kevson, lateral esquerdo, entra com a saída do Dodô. O Dodô, é claro, não estava muito legal. Então agora o Santos com 3 atacantes para tentar o empate, Ronaldo. E vai usar o lado esquerdo ali para cima do Fagner, porque o Soteldo já estacionou ali, tá deixando o Wagner de cabelo em pé, e o Santos vem para cima. Ué, 1-0, tá certo o Santos. O Marcelo Fernandes, ele também faz mudanças para ver que se o time pressiona mais a saída do Corinthians, que deixa muito espaço, e lá vai o Santos. E vem cruzamento na grande área, levantamento na boca do gol, muito forte o cruzamento. Max Silveira tentou, põe para fora, tiro de metalão, lateral para o Corinthians bater. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E aí, na Bandeirantes, pode falar, Ortega. Ulisses, mais um gol para o Coritiba. Robson marca aos 25 minutos do segundo tempo de pênalti, segue vencendo o Internacional no Beira-Rio pelo placar de 3-1. Futebol da Bandeirantes, amanhã aguenta a Renata Fã. Eu não vou no jogo aberto. Nem brinca com isso. 3-1 pro Coxa. Qual o tempo de jogo lá no Beira-Rio? 25 minutos do segundo tempo, Ulisses. Bom, mas é o Coxa, né? Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, escanteio para o Santos bater. Cássio sai mal, toque de cabeça, vai por sobre o gol, linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Corinthians, para Peraí. E subiu de cabeça demais o Rincon. Subiu muito de cabeça, mas o Cássio ficou indeciso. Ele não sabia se ia para a bola ou não. Não foi. E o Rincon subiu, cabeceou para fora do gol. Tiro de meta para o Timão. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos. Sil conectada com o futuro. Você ligado no microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você curtir o sonsaço da Bandeirantes. Vem pro toque de bola, vem para cortar o time do Corinthians. Afasta o perigo, o árbitro para. Tá marcando a falta pro time do Santos bater aí. E cartão amarelo pro Juliano. Chegou de carrinho por baixo. Frontal carrinho do Juliano, jogada perigosa em cima do Rodrigo Fernandes, camisa número 14 do Santos. Falta pro Peixe e tá amarelado o Juliano, camisa número 20. Merecido, Pretzel. Olha, não só merecido, como um lance violentíssimo do Juliano, viu? Muito bem aplicado o cartão. Nos cartões, o Daronco foi bem até agora, em todos. Mas ele tem os erros de falta, de troca de lance e tal, e de não enxergar algumas coisas. E aí, o Ronaldo? O problema maior não foi nem o carrinho que ele deu, foi quando ele tentou dominar a bola num gramado como esse aí. O Juliano, a bola pega na canela dele, ele sai caçando e faz a falta e tomou amarelo. Esse é o grande problema, a bola estava com ele. Tá parado o jogo, tá marcada a falta, Soteldo partiu pra bola, bateu a falta, põe pra linha de fundo. Tiro de meta para o Corinthians bater. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida. Tá no Tenda Brasil. Aí tá parado o jogo, tá marcado, bola em tiro de meta para a equipe do Corinthians bater, pois não. Parou a chuva em Itaquera, para felicidade do torcedor e também, claro, do repórter aqui à beira do gramado. Só do seu lado. Não, mas pera um pouquinho, você vai falar pra mim, olha só o Timão, domina o Juliano, vem pro toque de bola, recolhe Coutinho, recolheu o Roberto, limpa pro lado errado, o Juliano passava pelo meio de campo livre, ele toca a jogada para Renato Augusto, abriu pra Fagner para Maicon prendeu pro time corintiano pelo setor de esquerda para Romero.
Romero, deu bola para Fábio Santos, passa na bola, faz o break, o drible, recolhe a jogada para Maicon prende o lance para Romero domina para o time do Corinthians, passa completamente errado, aperta na marcação, tentou ganhar, perdeu, a bola volta novamente no campo de ataque, mergulha para tirar o Corinthians, mas houve a falta do Romero. Tá parado o jogo, tá marcada a falta para o time do Santos, bater da direita em cima do jogador Max Silveira. Tá parado o Max Silveira, tá caída a falta para o time do Peixe bater. Dinheiro parado na poupança, dinheiro perdido. Abra sua conta na CM Capital e invista com a maior corretora independente do país. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. Eu quero você comigo. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor brasileiro. 1-0 pro time do Corinthians diante do time do Santos. Você ligado no microfone Bandeirantes. Gol contra, marcado pelo Jean Lucas. A bola volta no toque de bola com a equipe do Santos. Tenta ser jogando, pois não. Wesley e Bruno Mendes vem no timão. E vem para o jogo, domínio do campo de defesa. Fábio Santos vem para tirar. Ele afasta o perigo, fica caído o jogador do time do Peixe. Domina Fábio Santos para ser o jogador do campo de defesa para o time do Corinthians. Tenta o levantamento à frente. Abre a jogada, quica, tenta de cabeça, afasta o perigo o time do Santos, mas ganha lateral. Tá caído o Max Silveira ali, hein? Foi numa disputa de bola com o Fábio Santos para entrar dentro da grande área e aí ele botou a mão no rosto. Para mim não foi nada, viu? Se pegou foi sem querer, sem intenção nenhuma. O juiz do Daronco mandou ele levantar. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, você ligado no microfone de maior tradição do rádio do Brasil. Domina no campo da retaguarda, sai jogando novamente o time do Corinthians, bola foi solta para Romero. Ele prende o lance, tenta o levantamento na intermediária para Moscardo. Ele deixa a bola passar, pode soltar para a direita do campo de ataque para Juliano. Juliano domina, Corinthians está precisando de velocidade. Domina o time do Corinthians, o Santos vai acertando o time, vai jogando. Domina no campo de defesa, perde por 1-0. Já domina Soteldo, fica muito isolado na frente, vem para o toque de bola com Juliano. Juliano vai para o toque para o time do Corinthians, abre a jogada para Maicon solta pelo setor de esquerda para Fábio Santos, ele tem Romero, ligou jogada para Yuri Alberto, vem para o toque de bola, soltou o Coutinho, é para Romero, para Fábio Santos, lindo lance, matou no peito, vai para o cruzado, tira o zagueiro, não, a bola vai embora para a linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Santos batendo. Depois a chegada do Fábio Santos, perde a bola e vai pela linha de fundo e mexe o Corinthians, sai o 11, Romero, e entra o jovem de 17 anos, Wesley. Também o Wesley, aliás, que veste a 36 Wesley no lugar do 11 Romero. Também deixa o gramado o 23 Fagner sai com a 23 e entra o 25 uruguaio Bruno Mendes. Duas alterações do Corinthians. Pretzel Ronaldo. Ele tem sido um mano bem previsível, né? Mas são substituições mais por cansaço. O Romero fez um jogo bem interessante de entrega, né, de vigor físico também, apesar de ter perdido um pouco de força na carreira dele. E o Fagner tá saindo porque o Bruno Mendes marca melhor que o Fagner para encarar o Soteldo hoje, pelo menos. Gostei das mudanças normais, mas corretas, meu caro Ronaldo. E a galera aplaudiu a saída do Romero aqui, que foi bem ovacionado pela entrega, né? Porque se for ver na bola mesmo, vou te contar. Mas a entrega, né? Acho que nesse momento a torcida cobra muito isso dos jogadores. E o Corinthians deixou no esquisito aí de entrega a desejar também. Mas agora vamos ver, né? A gente pediu aqui esse menino em campo, vamos ver se ele consegue. Porque o Soteudinho tá deitando na galera aí, hein? E tá mesmo, porque é bom jogador, só no Gil que não. Domina o time da Corinthians para ser jogador no seu campo de defesa. Recolhe Gil, tenta o toque de bola para Yuri Alberto abre para a direita do campo de ataque. Domina Bruno Mendes para ser jogando e pintou amarelinho aí, hein? Pro Fábio Santos, estava pendurado, tá fora do jogo contra o Atlético Paranaense quarta-feira. E o Renato Augusto reclamou no passe de bola, que ele estava impedido, ele falou não passaram, ele ficou bravo ali. O Renato Augusto. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes está com você, torcedor brasileiro. Vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo. 99 e já domina no campo de defesa para sair jogando. É para o campo da retaguarda, vem para o toque de para o time do Santos, 1-0 para o time do Corinthians. Corinthians vence o jogo, 28 jogados de bola rolando.
Corinthians 0 pro Santos. Com o amortecedor HG Nakata você chega mais longe, sabe por que hora? Porque a Nakata e tudo azul pela frente. Chegando a 28 minutos do segundo tempo de jogo, 28 segundo tempo, 1-0 Corinthians, mas vem Peixe, Soteldo sempre muito perigoso, vem no toque da bola, aparece ali para tirar o perigo, dá um bico na bola, corta o perigo, Bruno Mendes põe para fora. Eu quero você comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro, a bola volta do toque de bola, tenta descer o time do Corinthians, lançamento vem à frente, Renato Augusto tenta chegar, não consegue, Bruno Mendes vem para cortar para o time corintiano, a bola volta, Juliano briga, tenta ganhar o lance, dá o tapa na bola, ganha o lance para o time do Corinthians, já parte na direita, tomou a falta no meio, o Juliano tá sentindo demais, tá parado o jogo. É a falta do Jean Lucas do Juliano, o Corinthians ia saindo rápido pro contra-ataque e também tem um camisa número 25 do Santos, Tomás Rincon, aqui com a mão no joelho direito, na panturrilha direita ali, o Tomás Rincon pedindo atendimento médico. 2 jogadores no chão na Neoquímica Arena. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. Tá parado o jogo. Atendimento médico agora para o jogador do Santos, o Tomás Rincon. Jogador que está ali com a perna direita ali sendo atendido nesse momento. O Juliano não, já está de pé esperando para cobrar a falta. Pretzel, Ronaldo, e o jogo 1-0 Corinthians. Vamos chegando a 30 minutos de bola rolando do segundo tempo de jogo. O Corinthians fez o gol e parou de atacar. Então por isso que o Mano mudou também para botar o Wesley, que tem mais gás, para jogar um pouco em cima do Lucas Braga, que não marca muito. Então essa é a ideia do Mano, de aumentar um pouquinho a ambição ofensiva. Fez 1-0 e recuou demais. E o Marcelo fez a mudança que a gente pediu, né? Um atacante e deixar os 3 volantes para tirar o Lucas Lima, que não estava fazendo nada. O jogo está aberto agora, apesar do Corinthians estar vencendo por 1-0. O jogo totalmente aberto, Ronaldo. É, e pro lado do Santos, um forte abraço pro nosso amigo Renato Dracena. Ronaldão tá fazendo aniversário, parabéns pra você, Renato, obrigado pela sintonia, e vem pro jogo, o Timão dominou, recolheu Wesley, cruzou na boca do gol, afasta o zagueiro, tira, Ronaldo fala já porque o Corinthians vem pro ataque, chapelou, Maicon passou na direita, dá o passe errado de bola pra Renato Augusto. Tomou um chapéuzinho aí, hein? Ficou na saudade o Max Silveira. E aí, Ronaldo? Não, a gente tava falando ainda mais do Preto fazendo o posicionamento do Santos, falando sobre posicionamento. E a gente vê que o Soteldo já tá liberado, né? Até que o Marcelo mudou e o Soteldo tanto cai pela direita aqui em cima do Bruno Mendes, como também vai pra cima do Gil, tá indo pra cima do Veríssimo. Então, os volantes do Corinthians tem que ter essa atenção. Porque o Soteldinho, quando pega a bola e a bola não sai, ele cola a bola no pé e vai pra cima da defesa. Tem que ficar atento também na passagem dos demais, né? É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Vem pro toque, ele para tentar ser jogando o Soteldo. Vai pro toque para o time do Santos. Levanta a frente, afasta a zaga corintiana. Renato Augusto mata no peito, tenta ganhar a jogada do time do Corinthians. Abertura viria pro comando de ataque. Vem pro toque, ele para o time do Peixe. Tenta descer novamente na intermediária. Aparece, vem para tocar na bola. Fábio Santos tira dali. É lateral novamente do campo de ataque pela direita para a equipe do Santos. Bater lateral para o time do Peixe. Bater. Você ligado no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes vem com você, torcedor brasileiro. 1-0 pro time do Corinthians, importante vitória por enquanto do Corinthians, mas quem vem é o time do Santos. Maicon tá caído, já domina do campo de ataque, o Mano parte pra cima do Bandeira, parte pra cima do quarto árbitro, bola foi solta, à frente vem para dominar o Corinthians, tá jogando com Moscardo, ele prende o lance pelo setor esquerdo do campo de defesa, solta a jogada Wesley, abriu jogada para Fábio Santos, levanta a jogada para Yuri Alberto, se dominar e tocar, tentou a finta, ele fica no chão, perde o lance todas, Yuri Alberto, vem pro toque, ele bola domina pela direita do campo de ataque, cruzamento vem na grande área, afasta a zaga do Corinthians, ela volta para Juliano. Juliano domina para o time corinthiano, tenta ser jogando pela direita, abriu, recolhe a jogada com Bruno Mendes. Bruno Mendes prende para o time do Corinthians, tenta soltar a frente para Renato Augusto. Não é muito de velocidade, tenta o toque de bola errado. Yuri Alberto chega, lançamento vem à frente do comando de ataque, tenta o toque de bola Gil. Gil vem para tirada para o time corintiano que está jogando no seu campo de defesa. Torcedor, chegou a hora no gramado das obras. Entrem ser os fortaços na hora de construir ou reformar. FAD CSN Cimentos, CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. O Santos vai descer por 2 vezes, domina o time do Corinthians, vem com Wesley, ele tenta a finta, fica no chão, toma falta, o árbitro para, marca falta, campo de defesa para o Corinthians bater aí. Vai mudar, vem aí Julio Furque e Mendonça no Santos, 2 alterações, as últimas do técnico Marcelo Fernandes. Tá saindo o número 14 do Peixe, Rodrigo Fernandes, para a entrada do 20, Mendonça. Então Rodrigo Fernandes, um volante, saindo, entrando um atacante, Mendonça. E agora vamos conferir quem que vai
sair para entrar o Julio Furque também. É o Marcos Leonardo, camisa número 9, indo embora, o artilheiro do Santos na temporada, para a entrada do argentino Julio Furque. E aí, Ronaldo, e aí, Pretzel? Não gostou muito de sair não, o Marcos Leonardo aqui, ficou bravo. Mas não tocou na bola. Pelo retrospecto recente, ele não deveria sair, mas ele não tocou na bola, então tem que sair mesmo. Agora, o Julio Furque é um jogador então, de... o Yuri Alberto devia ter entrado, né? O Mano poderia ter tirado também. Agora, o Julio Furque é um jogador de área e o Mendonça de velocidade. Ele tira um volante e fica agora com 3 homens na frente e o Soteldo de articulador, como o Ronaldo tinha lembrado. E vem pro toque de para o time do Corinthians para ser jogando. Pois não, Ronaldo, mais alguma observação, Ronaldo? Dessa velocidade que vai usar o Santos agora com o Mendonça aí também, né? O Soteldo, Mendonça. Tudo bem que o Marcos Leonardo ficou bravo, que tava fazendo a referência e não pegou na bola no segundo tempo, que ele tá brigando com a zaga bem postada do Corinthians, mas vai agora o Mendonça usar a velocidade. O Santos, que no primeiro tempo tocou bem a bola, tentou envolver o Corinthians ali na defesa, agora vai tentar buscar o resultado também. Na velocidade, né, Pretzel? Ulisses, só uma... E o Messias caiu, hein? E se o Messias caiu, ele tem que continuar, porque o Santos já fez as 5 alterações. 1, 2, 3, 4, 5. Exatamente. Senão o Santos vai ficar com 10 em campo, hein? Exatamente, Ulisses. Em relação ao Marcos Leonardo, ele não treinou na sexta e nem no sábado, com dores na coxa. No jogo contra o Coritiba, ele saiu, depois ficou com dores na coxa e não treinou esses 2 dias. E era dúvida hoje para começar jogando. Acabou jogando o primeiro tempo, mas substituído agora. Agora tá o explicado. Messias preocupa. Tá explicado, uma boa informação do Felipe Melo. Tá explicado que ele não tocou na bola. Por que ele não tocou na bola? Não, porque esse tipo de lesão, jogador totalmente descontado. Praticamente ele entrou no sacrifício. É verdade. Ele era dúvida para o jogo. O Felipe deu no destaque dele na abertura de jornada, não deu, Felipe? Sim. E o que o médico do Santos também tá trabalhando, né, irmão? Vou te falar, eu tô cansado por ele aqui, viu? Entrou já Mike. Correu Mike, muito jogador aí, o médico do Santos. Mexe o Corinthians. Vou falar um negócio pra você, muito aplaudido o Renato Augusto. Deixa o gramado com a 8, aliás, até pelos seus companheiros de time. E entra o 10, Matias Rojas. Ronaldo Pretzel. Do Matias eu vou esperar o final do jogo, que é sempre bom, é que nem juiz, goleiro, você tem que esperar o final. Vamos ver se ele tá acordado, né? O Renato tecnicamente é indiscutível, né? Só que fisicamente ele melhorou. O Mano acho que ajustou o posicionamento, não fez com que ele se... Com que ele recompusesse a parte defensiva, né? Olha o Corinthians, domina o Wesley, deu para Rojas, abriu jogada pelo setor de esquerda do campo de ataque, cruzamento na grande área do Fábio Santos em cima do zagueiro, volta para Fábio Santos, tentou o toque de bola para Rojas, perde o lance, aperta o time do Corinthians, houve a falta do campo de defesa para o Peixe bater. Me desculpe aí, Alexandre Pretzel. Imagina, tamo junto, Ulisses. O Renato ele é muito bom tecnicamente, eu acho que o Mano fez com que ele melhorasse no posicionamento, para que não se desgastasse tanto à toa no jogo. E ele cresceu demais aí com a chegada do Mano mesmo. Nada contra o Vanderlei, mas com o Vanderlei ele ficava parado numa zona do campo e não tinha movimentação e nem pegada. Tá parado o jogo. Tá marcado da falta em cima do Mendonça cometida pelo Bruno Mendes, que toma amarelo. Plantão QG Bandeirantes chamou, pois não. Ulisses, o Inter desconta com Bruno Henrique aos 38 minutos do segundo tempo lá no Beira-Rio, mas o Coritiba segue vencendo pelo placar de 3-2. E aí, Pretzel, e aí, Ronaldo? Essa bola foi falta, viu? O Bruno Mendes deixa o cotovelo na cara do Mendonça. Falta bem marcada, né? O Corinthians tem que tomar cuidado, o jogo tá aberto ainda, Ronaldo. E tem 2 na bola e o Daronco faz a contagem ali, e o Matias tá com 2. 1 para 2. E o Soteldo tá ali do lado. Você acha que ele vai cruzar ou vai jogar pro Soteldo? Olha lá. Agora tem que alguém marcar o Soteldo também, né? Bom. Olha lá. Tem que avisar o Maicon. Vai o Maicon. A distância, hein? Tá a distância o Maicon. É falta pro time do Santos bater. É pelo setor de esquerda, campo de ataque. Falta pro time do Peixe bater. Gianluca vem pra cobrança. Ele falta pro time do Santos. Partiu pra bola. Mas o que é isso, meu filho? Mas o que é isso, hein? Ô, Ulisses, o Soteldo olhou pra ele e falou assim: não é possível que você fez isso, e deu uma risada. Caiu na gargalhada aqui o Soteldo. Não acredita no que fez Jean Lucas. Eu vou falar pra você, esse Yuri Alberto, velho, ele não sabe
movimentar, ele desaprendeu a jogar futebol esse cara, velho. Cara, impressionante, velho. É bom pro Santos, bom pro Peixe, isso. Estrela Bet, a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil, está com o site novo, www.estrelabet.com. O Corinthians vence o Santos 1-0. Estamos com 38 minutos de bola rolando. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. E tenta descer Soteldo, é sempre a esperança do drible. Ele vem pro passe de bola para Mendonça, perfeito. É para Soteldo, Soteldo tentou levar para a linha de fundo, balança em cima do Bruno Mendes. Soteldo é muito bom, deu pra boa bola para Mendonça, cruzou para trás, vem para tirar. Dá um bico na bola, afasta o perigo, Maicon põe para a linha de fundo, escanteio para o Santos bater. Deu uma bobeira no Bruno Mendes agora, hein? E passou como quis o Soteldo, colocou pro Mendonça fazer o cruzamento, o Julio Furque estava se posicionando para arrematar. Veio o jogador do Corinthians, o Maicon colocou para fora. Agora tem o Soteldo, o escanteio, o Santos pressiona. Escanteio para o time do Peixe bater, Soteldo vem para a cobrança. Escanteio para o time do Santos bater pelo setor de esquerda do campo de ataque. Escanteio cobrado, Soteldo partiu para a bola. Cássio saiu, deu um tapa na bola, tirou. A bola volta com o time do Santos com Jean. Ele tenta o cruzamento, a bola sai para a linha de fundo. Tá parado o jogo, tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. A bola saiu muito. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. O tempo não para, Bandeirantes marca. Para você ligado na Bandeirantes, chegamos à 38ª do Campeonato Brasileiro. Depois dessa, mais 8, torcedor brasileiro. Depois dessa, só mais 8. Chegamos a 40 minutos de bola rolando, 40 de bola rolando para você conferir. Etapa é final de jogo, segundo tempo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Continua para você. Você tá secando ele. Corinthians 0, Santos. O Yuri Alberto. Você tá secando ele. Não, ele é muito ruim mesmo. Ele tá no pior momento da vida dele como jogador de futebol. Pior momento da vida dele como jogador de futebol. Ele é um dos grandes responsáveis pro Corinthians estar nessa situação. Eu explico por quê. Porque ele é o maior armador de contragolpe pros adversários contra o Corinthians. A bola bate nele e dá contragolpe toda hora, como foi agora, ó. E vem pro jogo o time do Peixe, vem cruzamento na grande área. Afasta Fábio Santos, tenta o toque de bola. Vai pintar o gol, Gil tira na área. A bola volta dentro da grande área, afasta Gil, tirou quase em cima da linha, Moscardo na marcação. Vem pra finta, Soteldo, balançou, cortou, tirou. Vai pra dentro da grande área, protege a zaga do Corinthians. Bruno Mendes vai pra cima. Soteldo ainda insiste dentro da grande área. Vem pro toque de bola, voltou, jogada curtinha pra Jean. Cruzamento errado na grande área, a bola vai embora pra linha de fundo. Tiro de meta para o Corinthians bater, porque ele é um dos grandes responsáveis, porque ele é um jogador que não segura a bola, ele não prende a bola, ele não domina a bola, ele perde todas as bolas, os adversários armam todos os contragolpes perdidos em cima dele. Se você pegar do início do Campeonato Brasileiro até hoje, essa 30ª rodada, vocês verão o absurdo que esse cara já fez no campo de jogo. Ele pode ter feito gols, sim, mas o que ele armou de contragolpe, o Yuri Alberto, para adversário é um negócio de gente grande, viu? Vai mexer o Corinthians. Mexe o Corinthians. Yuri Alberto permanece no gramado. Sai o 20, Giuliano. E entra o 33, Juan Oliveira. Juan Oliveira vai entrar com a 33 no lugar do 20, Giuliano. Juan Oliveira pode até fazer gol, mas tem empresário forte, hein? Quem que é o empresário do Juan Oliveira? Eu confesso que essa informação não tem, mas é um jogador que tem contrato até o fim deste ano. Então o Corinthians avalia a renovação. Só entrou ele? Só. Entendeu, Yuri Alberto, Ronaldo Pretzel? Eu entendi, realmente ele tá muito mal, ele precisa melhorar. Eu acho que ele tem que ter uma autocrítica também, de fazer as coisas mais simples, né? Quando o cara tá muito mal no ataque, faz o simples. Principalmente o atacante, domina e toca, domina e toca. Agora, sai o Juliano com o cartão, mas fez uma boa partida o Juliano, mais uma com o Mano Menezes e entra o Juan. Muito boa partida do Juliano, hein, Ronaldo? Boa, boa. E a bola, naquele lance que ele tomou amarelo também, a bola mastigou a canela dele, mas, né, todo mundo já errou aí nesse gramado hoje. Ele não foi diferente, mas a verdade é que o Yuri Alberto ainda está distante. Alguém tem que encostar nele e falar para ele fazer um 2, para ele ficar tranquilo, porque está muito afobado, perdendo muitos lances e onde está acontecendo o contra-ataque, né? Aí é um setor difícil de você ficar errando toda hora.
Bruno Mendes entrega a bola para o time do Santos, tenta descer o Santos das costas. Mendonça foi solta, muito forte a bola à frente. Tiro de meta para o Corinthians bater. O Daronco não vai chamar a atenção do Mendonça agora que pegou a bola para o Cássio bater o tiro de meta? Tá de costas. Né, Pretzel? Tem que se fazer a mesma coisa, o critério é o mesmo, né? Agora, essa vitória do Corinthians está colocando o Corinthians com 39 pontos. Ultrapassa o Inter e ultrapassa o São Paulo. Sil renova sua energia, cada dia fios e cabos elétricos. Sil conectada com o futuro. Você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da audiência. Domínio do campo de defesa. Alô, Gabriel, ligado no futebol Bandeirantes grande. Gabrielzinho tá na Cotito, grande Tito. Forte abraço pra você, saudade de vocês. Obrigado pelo carinho da audiência. Tá parado o jogo, tá marcado lateral para aqui para o Corinthians bater pela direita do campo de ataque. Lateral pro Timão cobrar. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, bola foi solta à frente do campo de ataque, tenta descer, vem pro toque de bola, Juan Oliveira, ele domina para o time do Corinthians, dá o tapa na bola, ela sai para a liga de lado, vem para afastar o zagueiro, tira dali, chega bem na esquerda para cortar o perigo que é Edson, ele põe para fora, lateral para o Corinthians bater pela direita do campo de ataque, lateral para o Timão bater pela direita do campo de ataque. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio com muito mais qualidade, economia em todos os produtos. Tenda Atacado, lateral para o Corinthians, cobrado, bola solta na grande área, Yuri Alberto mata na barriga, domina de costas pro zagueiro. E o que acontece, torcida do Brasil? Ele perde a bola volta no toque de bola, domina o time, vem pro toque contigo no setor intermediário, Bruno Mendes agora vem no lance, ele tira pro time do Corinthians, Gil tenta ser o jogador do campo de defesa, o árbitro mandou seguir a lateral pro time do Santos bater, houve alavanca no Gil que caiu, o árbitro mandou seguir, motorista parceiro, na 99 você conta com pacote de ganhos exclusivos, 99, a bola volta no toque de bola, 44, vamos chegar a 45, tenta a finta, Soteldo toma falta do Rulas, falta para o Santos bater. Semi-Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de qualidade no Brasil e na Europa. Abra sua conta, semicapital.com.br/bandeirantes. Pintou amarelo pro Rojas. Exatamente, camisa 10 do Corinthians por derrubar Soteldo, falta marcada, 9 minutos de acréscimo, vamos até 54. E aí, Pretzel, gostou dos acréscimos? Eu acho que picotou demais o jogo, muitas mudanças, muitas faltas. A gente está chegando a 24 faltas na partida, o jogo muito parado, as ceras também, né? O jogo parado, os lances, a picotada. Eu acho que os acréscimos estão bons, acho que estão corretos sim. Só uma correção, o Corinthians ultrapassa o Cuiabá e o Inter e fica junto com o São Paulo, mas perde no número de vitórias. Mas que vitória, 2 vitórias, o Corinthians já está com 39 pontos. A bola volta no toque de bola lateral para o time do Santos bater pelo setor de direita do campo de ataque. Lateral para o Santos cobrar. Gostou dos acréscimos, Ronaldo? Pela cera, né? Merecia aí uns 15, uns 20 minutos a cera do primeiro tempo, mas o segundo, no primeiro tempo ele não deu tanto, né? A bola volta no toque de bola, tenta tirar o time do Corinthians. Fábio Santos deixa a bola passar, a bola volta para Mendonça. Ele tenta o toque de bola, sai jogando o time do Corinthians, recolhe pelo campo de defesa, vem para finta na marcação em velocidade. É o Wesley quem domina. Que lance do Wesley! Deu nos pés do Yuri Alberto, se soltar lá do outro lado tem Juan Oliveira. Bem o Yuri Alberto, recua a bola para o goleiro João Paulo. Yuri Alberto recua a bola para João Paulo. Para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe, amortecedor HG, porque é Nakata e tudo azul pela frente é Nakata. Você entende, Prete, que eu falo do Yuri Alberto? Sim. Eu também entendi agora. Entendeu só agora? Você tá brincando, Ronaldo? Não, só agora, só. Agora eu entendi. Nossa. E vem pro jogo o time do Santos, tenta descer na entrada da grande área, bola batida, gol em cima do Veríssimo, ele explodiu, tenta Fábio Santos evitar a saída, toca na bola, mas põe pra fora. Tina de escanteio, dá um lateral pro Santos bater na direita de ataque. 47, iremos a 54 mais 7 do jogo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. A bola foi solta, a frente tem para subir de cabeça, a zaga do Corinthians tira. A bola volta, tenta descer o Santos, tocar para trás. Cássio sai para pegar. Domina o goleiro do Corinthians para ser jogando pelo seu campo de defesa. É bola pro Timão bater do campo de retaguarda. Torcedor, chegou a hora. No gramado das obras, entrem nos Fortaços. Na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos Fortaços, que constroem o Brasil. 1-0 para o time do Corinthians. Bola foi solta para Fábio Santos. Ele lança a jogada para Yuri Alberto, que perde o lance. A bola volta com o time do Santos. Tenta o toque de bola lateral para o time do Peixe bater. Manual para o Santos cobrar. O que mais me chama a atenção
é a insistência de jogadores experientes como o Fábio Santos de meter a bola no Yuri Alberto, hein? Porque não tem a mínima condição esse cara, velho. Hein? É impressionante. Acho que é pela briga também, porque ele briga bastante com a bola, ele briga com os companheiros, ele briga. Acho que é por isso. E vem pro toque, ele para Mendonça, domina pro time do Santos, tenta o cruzamento na grande área, Fábio Santos vem pra tirar, tira o perigo, a bola volta do toque, ele para do time do Peixe, aperta na marcação do Corinthians, se fecha, a abertura vem pelo setor de esquerdo do campo de ataque, batida gol, em cima da marcação, voltou para o Soteldo, ele é perigoso, tá dentro da grande área, deu tapa na bola, se jogou! O Soteldo tentou cavar o pênalti, o jogador do Corinthians parte pra cima dele, tiro de meta Corinthians. O Gil agora tá conversando. Sido tocado. O Gil tá conversando ali, que tá falando que tá simulando. O Daronco marcou apenas tiro de meta. O Soteldo jura que foi tocado. Eu tô de frente pro lance, pra mim nada. E aí, Pretzel, e aí, Ronaldo? Nada, se atirou, o Felipe Melo tá correto. Quis forçar agora o lance. Meu ângulo aqui também ele é complicado, eu vou na de vocês aí. Dessa vez eu vou na de vocês. O Daronco também tava pertinho. Se ele não deu nada, tá feito. Muito bem, o VAR tá falando com o Daronco ou não? Ele tá falando porque o Soteldo pede um toque. Na realidade, a tentativa do... Ele pisa no pé do jogador do Corinthians. Viu? O Soteldo ele força o lance. Eu não daria esse pênalti. Pra mim não há um toque pra derrubar. Acho que ele foi malandro, ele sentiu o bote e acabou dobrando as pernas. Muito bem, o VAR tá ali com o Daronco. Tá parado o jogo. Vai em ação, checando o possível pênalti aqui na Neoquímica Arena para você ligado no microfone Bandeirantes. Vai pro VAR o Daronco. Vai pro VAR o árbitro do jogo, Pretzel Ronaldo. Eu vou esperar para ver a outra imagem. A imagem que eu recebi é uma imagem que para mim o Soteldo dobra a perna. Vamos ver se de frente agora tem um toque. De novo, imagem muito distante agora. Por enquanto nada. Ela vai aparecer para vocês no telão aí também, provavelmente. Não, e a gente conversou aqui também no jogo que o Soteldo ele gosta de se jogar, ele gosta de cavar pênalti, falta, expulsão, né? Ele, o Lucas Lima. E nessa eu não vou poder opinar que eu tô sem o retorno aqui. Então eu vou na de vocês aí. No primeiro momento, para mim, o Soteldo dobra a perna. Vamos ver agora se aparece uma outra imagem de frente pro lance. Agora ela tá no quadro aberto, ela não tem como ver. Agora sim, deixa eu ver. Não. Acho que, deixa eu ver. Houve um toque. Houve um toque, mas o Soteldo dobra a perna. Eu não daria esse pé. O Soteldo que acerta o pé do Bruno Mendes. Eu não daria esse pênalti. É verdade, não foi nada. Ele pode até dar o pênalti, mas não foi nada. Até a torcida do Corinthians já está se manifestando. A torcida tá alucinada aqui, a torcida aí. Escuta aí. Vamos ver o que o Daronco vai fazer. Ele vai ver o que ele vai... Deu pênalti. Olha. Ele deu pênalti, eu deixo pra vocês aí. Ele deu pênalti. Ele dá pênalti pro Santos. O Daronco. No VAR do jogo, Pretzel Ronaldo. Não. Jogadores do Corinthians cercam ele. Olha, essa é a briga com a imagem, viu? Essa é a briga com o Soteldo chuta o pé do Bruno Mendes. Isso não é pênalti em lugar... O pé, o Bruno Mendes, ele estica a perna, só para explicar o movimento. Ele estica antes a perna. Ele não estica para acertar o Soteldo. Ele pisa o pé na grama e o Soteldo chuta o pé do Bruno Mendes e cai malandramente. Isso para mim não é pênalti em lugar nenhum do mundo. Ulisses, lembrando que no jogo passado contra o Coritiba, o Coritiba teve um pênalti que o VAR assinalou pênalti, o árbitro da partida assinalou, foi pro VAR e mesmo assim manteve o pênalti e no dia seguinte a CBF disse que o árbitro errou no lance. Então no jogo passado o Santos teve um erro contra e agora o Santos tem um pênalti para marcar. Se começar a afastar todo mundo não vai ter juiz para apitar, porque o Daronco todo mundo sabe como ele é aí. Ele é esse cara aí, ó. Muito bem, tá marcado pênalti pro time do Peixe. Pois não. Em Porto Alegre o árbitro já deu 4 pênaltis, viu? Ele caçou o pênalti, tá? É um negócio impressionante que a arbitragem brasileira tem feito. Tá parado o jogo, quanto é que tá em Porto Alegre? Agora tá 4-3, viu, Ulisses? O Coritiba com o Robson novamente, como o Pretzel falou, de pênalti. E agora a Ener Valência de pênalti também. O goleiro defendeu e no rebote ele não desperdiçou. O Coritiba segue vencendo por 4-3 no Beira-Rio.
Tá marcado o pênalti pro time do Peixe. Pra você ligado no microfone Bandeirantes. Mendonça pra cobrança de pênalti. Cássio tá no meio do gol. É pênalti pro time do Santos bater. Se posiciona Mendonça. Cássio no meio do gol. A esperança da fiel torcida corintiana. Mendonça, a esperança da torcida peixeira para empatar o jogo. Cássio para cobrança de pênalti. Vai partir para a bola para cobrança de pênalti. Mendonça, Cássio no gol. Mendonça na bola. É pênalti para o time do Santos bater. Se posiciona. Mendonça na bola. Partiu, bateu. É gol! Na cobrança de pênalti, ele mandou a bola no ângulo direito, Cássio pro canto esquerdo, barri no fundo da rede para empatar o jogo na Neoquímica Arena. Para o Corinthians, pro Santos. Mendonça, Gobebo, seu maior do futebol, essa é a versão Mendonça que você proporciona a torcida do Peixe. Agora jogo empatado na Neoquímica, o detalhe até o Dizaí. Felipe Melo. Ele não era o batedor, pediu a bola pro Soteldo, o Soteldo entregou, Marcelo Fernandes ficou desesperado, mas o Mendonça com personalidade tirou do Cássio, goleiro pro lado, bola pro outro, Mendonça empata o jogo, tudo igual, 1-1 na Neoquímica Arena. E a confusão na comemoração dos jogadores do Santos. 1-1, Pretzel, Ronaldo. Eu não daria o pênalti, a arbitragem para mim erra bastante, influencia no resultado do jogo. O Santos melhorou muito no segundo tempo, até um empate pelo segundo tempo do Santos não seria nenhum absurdo. Pelo primeiro do João Paulo talvez. Agora, o Santos lutou, né? Mas não foi pênalti. Um jogo empatado, pois não, Ronaldo. Eu na sexta-feira, quando eu fiquei sabendo que era o Daronco que ia apitar, vocês que acompanham o jogo aberto já sabem o que eu penso desse profissional. E no mínimo uma geladeira que merece pela cera, pelo jeito que ele apita, pelo jeito que ele conduz o jogo. O jogo tá para começar 6h30, ele começa a hora que ele quer. Quer dizer, é chover no molhado com esse profissional que eu não vou me exaltar com ele mais não. Chega. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio brasileiro. A bola volta e o Yuri Alberto domina do campo e ataque. Opa! Ele toma uma falta, o Yuri Alberto falta para o time do Corinthians bater pelo setor de esquerda. Ele acresceu quantos? 5. Não, 5 não. Ele tinha dado 9 mais 5. 9 mais 5, 14. Isso. Certo? Então vai terminar com 59, é isso? Isso. Então faltam 3 minutos para acabar o jogo. Placar do jogo de 1-1, Santos e Corinthians e Santos aqui na Neoquímica Arena. É falta para o time do Corinthians bater pelo setor de esquerda, que abre ataque. Vem levantamento na grande área, partiu para Bola Rojas. Bateu a falta, levantou na boca do gol. Toca de cabeça, vem para tirar de qualquer maneira. Joaquim põe para a linha de fundo, escanteio, Corinthians direita. Numa oportunidade que terá o Corinthians de tentar reverter esse resultado. Matias Rojas vem para a cobrança pelo lado direito. Vai chuveirar na grande área, Ulisses. Se posiciona para a cobrança, vem para o levantamento à frente, vem para o levantamento na grande área. Escanteio para o time do Corinthians bater. Rojas partiu para a bola. Levantou na boca do gol, muito forte. Tiro de meta para o Santos. Ela não sabe bater escanteio, velho. Esse Rojas também é a piada do ano, hein? Eu falei, bola parada. Não, mas aí ele jogou uma bola pro Gil no jogo passado. E o Gil jogou a bola para dentro da área e saiu o gol. O Gil foi buscar ela lá embaixo. Nesse que saiu o gol agora, essa aí ele jogou, acho que o Gil estaria lá. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone. Para João Paulo não bate o tiro de meta. Faz o cronômetro aí, 1 minuto e meio, parando para bater o tiro de meta. A bola volta, tenta descer o time do Santos, vem para o toque de bola, Maicon recolhe para o time do Corinthians, sai jogando para Veríssimo, domínio do campo de defesa, arma a jogada do comando de ataque, lançamento foi feito à frente, olha só o Rojas. Esse cara ele não faz uma falta empurrando por trás. Esse cara não, desculpa. É o 10 do Corinthians, Matias Rojas, ele é o 10. Meu Deus do céu.
1-1, tá parado o jogo, tem falta o time do Peixe pelo setor de meia esquerda, meia direita, campo de ataque. 1-1, placar do jogo, você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro, se posiciona para a cobrança, o Santos quer o gol da virada, é bola no campo de ataque, isso que é falta para a equipe do Santos bater pela direita. Quem vem, Jean Lucas? Jean Lucas e o Soteldo, os dois ali conversando, mas vai ficar pro Jean Lucas a bola. E João Lucas sai da bola, Soteldo, porque o Jean Lucas é alto, vai para a área, o Santos tentou gol da virada, 1-1, tá empatado o jogo, vai partir para a bola, Soteldo, partiu para a bola, correu, bateu, levantou na segunda trave, afasta a zaga do Corinthians, vem para tirar Bruno Mendes, ele corta, tira o perigo, bola sai para a área de lado, lateral para a equipe do Santos bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, lateral para o time do Santos bater pelo comando de ataque, é lateral para o time do Peixe bater, você tá ligado no microfone da Bandeirantes. Quem é o VAR do jogo de hoje? Wagner Hillway. Ainda mais com chuva em São Paulo. O Wagner Hillway tem que, a cabine do VAR tem que ser num setor de meteorologia, porque cai um temporal cada vez que ele trabalha, viu? Brincadeira. O Daronco, vou isentar o Daronco depois dessa. É bola no campo de defesa, vem para ganhar a jogada novamente, tenta descer o time do Santos, afasta o time do Corinthians. Tá marcado o lateral para a equipe do Santos bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Lateral novamente pelo setor de esquerda, vem levantamento na grande área, o time do Santos demora demais para bater o lateral foi cobrado, levantamento na grande área, afasta parcialmente a zaga do Corinthians, bola volta com o time do Santos, o Santos vem para o ataque e ganha lateral, o time corintiano pela direita do campo de defesa. É lateral para o time do Corinthians bater pela direita do campo de retaguarda. É bola no campo de ataque, o árbitro vai terminar o jogo. Lateral para o time do Corinthians bater pelo setor de direita do campo de defesa. Vem para a cobrança de lateral o time corintiano. O levantamento vem para ele, o Yuri Alberto, o homem que arma contra-golpe para o time adversário. Ele vem para o toque de bola, solta Coutinho. Gil subiu de cabeça, tentou tirar, não consegue. A bola volta para o toque de bola de Fábio Santos, que está jogando para Cássio. Cássio bate à frente, levanta para o comando de ataque. Yuri Alberto tenta chegar na bola, não vai. E o Cássio fica assim, tipo, cara, tá fazendo o que no campo de jogo? Ergue o braço, o árbitro, fim de jogo na Neoquímica Arena, 1 Santos, 1 Corinthians. Na Bandeirantes, quem tá chegando é o Ricardo Capriotti com o apito final. Valeu, Ulisses. Pois é, não é? Deu empate na Neoquímica Arena, num jogo cheio de polêmicas que a gente vai falar no apito final, é claro. Mas agora a reportagem Bandeirantes trabalhando na Neoquímica Arena. Torcedor do Corinthians meio frustrado e o Santista celebrando esse 1-1. Vamos lá, Felipe Melo. Vai, Pedro Ramiro. Torcedor corintiano bastante revoltado aqui com a arbitragem do Anderson detalhe, Daronco. Ramiro. Diga. Todos os jogadores do Corinthians vão pra cima do árbitro. Agora não adianta. Agora acabou o jogo. Ele já fez o que ele tinha que fazer aí desde o começo da partida. E vai fazer o que agora? Vai falar para ele voltar ao jogo? É o fim. E até nesse momento, Gil, Fábio Santos e também por lá Matias Rojas, o Caetano que estava no banco de reservas, todos vão para cima da arbitragem do Anderson Daronco. Muito revoltados os jogadores corintianos, que aliás perdem a oportunidade de abrir 39 pontos na tabela de classificação. O Corinthians agora tem 37 e vai ter desafio importante na próxima quarta-feira na Neoquímica Arena contra o Atlético Paranaense e depois pega o Bragantino fora de casa. Timão com uma dificuldade enorme e do lado do Peixe, Felipe Melo. Os jogadores do Santos saem ali da confusão, comemoram este empate, é o primeiro empate do técnico Marcelo Fernandes, agora 7 jogos, 4 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E o Mendonça voltando hoje para o time, o Mendonça que entrou no segundo tempo, mas balançou a rede, é o vice-artilheiro do Santos na temporada, chega a 10 gols, Marcos Leonardo tem 21 gols na temporada, Mendonça marcou o gol de empate, Santos soma mais um ponto, vai a 34 pontos no Campeonato Brasileiro, segue fora da zona de rebaixamento, Capri. Muito bem, vocês voltam já ali na área de entrevistas da Neoquímica Arena para falar muito mais desse empate por 1-1 de Corinthians e Santos, para ouvir aí os personagens que fizeram o empate, o placar da Neoquímica Arena esta tarde e noite de domingo. O melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil está chegando, vai ter análise também do Ronaldo Giovanelli, análise do Alexandre Pretzel e todo o trabalho da reportagem Bandeirantes. Nós já voltamos, continuem com a gente aí no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A gente vai ter também um apito final no YouTube, você vai nos acompanhar em áudio e vídeo em todos os lugares do planeta. Vamos juntos! Jornada Esportiva. Oferecimento
Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, CM Capital, Tenda Atacado, Fios e Cabos Elétricos CIO 99, Paraflu, CSN Cimentos e estrelabet.com. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Oferecimento: Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. E vem para a cobrança de escanteio. O time do Corinthians pela direita do campo de ataque. Escanteio para o Timão bater. Partiu para a bola. Lançamento da boca do gol. Romero tocou. Vai pintar a bola do Corinthians. Bateu na primeira. Tirou o zagueiro. Voltou. Bateu. Apertou, o toque de cabeça vem pro meio do gol. João Paulo faz uma defesa perfeita. A impressão que tem é que o Jean Lucas foi dar um bico pra tirar e meteu contra o gol do Santos, fazendo gol contra para o time do Corinthians. O João Paulo havia feito uma defesa espetacular no jogo, espetacular. Romero na primeira trave, tira, a bola entra de joelho e Roberto no canto esquerdo. João Paulo defende, aí vem o Jean Lucas, o camisa 8 do Santos, enche o pé para fazer o gol contra, Jean Lucas contra. Vou ver você, o maior do futebol, essa emoção, Jean Lucas no gol contra que você proporciona a torcida corintiana. Agora Corinthians 1-0 pro Santos. Jean Lucas contra o camisa 8 do Peixe, fez aí, Ramiro. Um gol que nem o Jean Lucas entendeu como fez. Depois do levantamento na entrada da grande área, ela sobra pro Romero que cabeceia, mas na sequência Yuri Alberto perde o gol na cara dele. Jean Lucas, jogador que optou e recusou propostas milionárias para atuar no Santos, que mais o Corinthians não tem nada a ver com isso. Sobra no bate-rebate, o Corinthians tem A abertura vem pelo setor de esquerda do campo de ataque, batida gol, em cima da marcação, voltou para o Soteldo, ele é perigoso, está dentro da grande área, deu tapa na bola, se jogou! O Soteldo tentou cavar o pênalti, o jogador do Corinthians parte para cima dele, tiro de meta Corinthians. O Gil agora está com sido tocado. Muito bem, o VAR está falando com o Daronco, não? Ele está falando porque o Soteldo pede um toque. Vai em ação, checando o possível pênalti aqui na Neoquímica Arena para você ligado no microfone de Bandeirantes. Ele vai ver, o que ele vai? Deu pênalti. Ah, olha. Ele deu pênalti, eu deixo para vocês aí. Ele deu pênalti. Ele dá pênalti pro Santos, o Daronco. No VAR do jogo, Pretzel Ronaldo. Não. Jogadores do Corinthians cercam ele. Olha, essa é a briga com a imagem, viu? Essa é a briga com o Soteldo, chuta o pé do Bruno Mendes. Isso não é pênalti em lugar... O pé, o Bruno Mendes, ele estica a perna, só para explicar o movimento. Ele estica antes a perna, ele não estica para acertar o Soteldo. Ele pisa o pé na grama e o Soteldo chuta o pé do Bruno Mendes e cai malandramente. Isso pra mim não é pênalti em lugar. Vai partir pra bola, pra cobrança de pênalti. Mendonça, Cássio no gol. Mendonça na bola. É pênalti pro time do Santos bater. Se posiciona. Mendonça na bola, partiu, bateu. É gol! Mendonça na cobrança
cobrança de pênalti. Ele mandou a bola no ângulo direito, Cássio pro canto esquerdo, Barri no fundo da rede para empatar o jogo na Neoquímica Arena. 1 para o Corinthians, 1 para o Santos Mendonça. Tá aí Ulisses Costa e os 2 gols que fizeram o placar da Neoquímica Arena. 1 para o Corinthians, 1 para o Santos. E agora no apito final, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, nós vamos falar bastante desse empate, porque tem polêmica aí para ser destrinchada, tem a análise dos nossos comentaristas do Ronaldo Giovanelli e do Alexandre Pretzel, e tem o trabalho da reportagem Bandeirantes também. Atenção, vamos lá, Pedro Ramiro e Felipe Melo, me contem aí qual é a situação, quanto tempo deve demorar aí a entrevista dos técnicos, hein? Vamos lá, Capri, a gente está aguardando até a liberação aqui da porteira da Neoquímica Arena para a gente entrar aqui na zona mista. Então, por enquanto, na sala dos jornalistas, por enquanto nada. Estamos aguardando. Primeiro deve vir o time do Santos, depois a equipe do Corinthians. É ou não é, meu caro Felipe Melo? Exatamente, né? A gente, nesse momento, aguardando o posicionamento aqui dos jornalistas na sala de entrevistas visitante aqui. O Marcelo Fernandes deve chegar primeiro do que o Mano Menezes. Agora a zona mista fechada, Capri. Daqui a pouco a gente aciona quando os personagens do jogo estiverem prontos. Prioridade para vocês aí, assim que tiverem condições, é só chamar que a gente vai ouvir aí os personagens desse empate por 1-1. Agora, Enzo Ortega, me dá a classificação atualizada aí do Campeonato Brasileiro, jogos encerrados e a classificação atualizada. Vamos lá, Enzo. Capri, vamos lá. Passando os jogos de hoje, Goiás e Vasco empataram por 1-1, Atlético Paranaense empataram pelo mesmo placar lá na Liga Arena. Jogo curioso lá no Beira-Rio, viu, Capri? Porque o Curitiba venceu o Internacional pelo placar de 4-3 e detalhe que tiveram 4 pênaltis no jogo. 2 para o Curitiba e 2 para o Internacional. Do Curitiba, o Robson, ele marcou das 2 vezes e Alan Patrick marcou para o Internacional, só que Ener Valencia, quando foi cobrar aos 56 do segundo tempo, o goleiro defendeu, mas no rebote ele marcou. Jogando agora no Newton Santos, Botafogo e Cuiabá, lance em revisão, Cuiabá marcou o gol agora, 1-0, mas o lance está em revisão. Eu já retorno com o posicionamento do árbitro e anulou. Impedimento. Deu toque, deu toque do jogador do Cuiabá. E realmente era houve. O Vitor Cuesta? Exatamente. Isso. Viu? Só para ajudar, Capri, dos 4 pênaltis do Beira-Rio, 3 foram, viu? Sim. Um deles é duvidoso, porque o Bandeirinha anula o lance antes. Mas o VAR e o árbitro mantiveram a decisão do VAR. Mas é bem discutível, porque o Bandeirinha marca o impedimento, certo? E aí o jogador do Inter, ele acelera o passe e derruba o jogador do Coritiba. Mas o impedimento já tinha sido marcado. Só que não estava impedido com o VAR depois. Uma confusão. Levou 10 minutos essa análise ali para dar. E no quarto pênalti, o segundo a favor do Inter, não houve. O VAR caçou e deu uma compensação. Terminou 4-3 o jogo. Então a gente tem que ficar de olho nisso aí, né? A gente tem que ficar de olho nisso aí, Capri, porque tá chegando na reta final do campeonato. O juiz aprontando, independente se tem 40 mil, 50 mil, se tá todo mundo vendo ou não, eles estão fazendo o que eles querem fazer aí, dando pênalti. É mais ou menos isso que eu tô sentindo pelas palavras do Pretzel. Então, vamos ver se eles vão começar a mexer na tabela aí também, hein? Tem que ficar esperto porque eles vão começar a mexer na tabela. É quem tá no VAR lá no condicionado, é quem tá no campo, porque nós estamos vendo cada coisa aí que eu vou te falar. Lá, segue 0-0 Botafogo e Cuiabá então, Enzo? Capri, eu ia até te falar que o Wilton Pereira Sampaio também foi alvo de muita reclamação. Agora foi para o intervalo lá no Newton Santos. Os jogadores do Botafogo bastante indignados, indo ao centro do campo conversar com o árbitro. Mas tá 0-0 o jogo, hein? 0-0 o jogo foi anulado. O gol foi anulado. Botafogo tá indo a 60 pontos, Palmeiras tem 53, Bragantino 52, Grêmio 50, Flamengo 50, Atlético Mineiro 49, G6 do Campeonato Brasileiro, os times indo para Libertadores. Depois, Atlético Paranaense com 49 em sétimo, Fluminense oitavo 45, Fortaleza em nono 42, São Paulo é o 10º com 39, Cuiabá está indo a 38 na 11ª posição, Internacional também tem 38 em 12º, Cruzeiro é o 13º com 37, Corinthians 14º, 37 pontos, Bahia 15º, 34, Santos também 34 pontos em 16º lugar, zona do rebaixamento, Goiás em 17º com 32, Vasco 31, Coritiba 23, América de Minas 19, o Corinthians fica agora a 5 pontos da zona do rebaixamento, o Santos fica a 2 pontos
com o placar da Neoquímica Arena finalizado. Vamos lá então, atenção Pretzel e Ronaldão. Eu quero saber de vocês aí, como é que foi esse jogo, como é que foi a partida. O Santos empatou no finalzinho num lance polêmico, um pênalti muito discutível, mas o Corinthians pediu também, né? Porque só assistiu o Santos no segundo tempo. No primeiro tempo só deu timão e no segundo o Corinthians assistiu o Santos jogar. Me contem aí, como é que foi esse jogo aí? Vamos lá, Pretzel e Ronaldo. Vamos fazer um ping-pong então, Ronaldo. Primeiro que o primeiro tempo a gente concordou, se não fosse o João Paulo, foi Corinthians 0, João Paulo 0. Porque o João Paulo fez pelo menos 4 defesas maravilhosas, evitando o gol do Corinthians, e o Cássio não sujou o uniforme. Agora, no segundo tempo, já no intervalo a gente alertava, né, Ronaldo? Pelo menos pro Santos tentar aumentar a ofensividade do time. O Lucas Lima não estava jogando nada e ele tira realmente o Lucas Lima, mas coloca o Silveira. Eu tinha pedido o Mendonça. E ele colocou o Silveira puxando o Soteldo para o meio de campo, deixando o time um pouco mais ambicioso. E o Corinthians, quando faz 1-0, e faz merecidamente, porque insistiu muito com o gol contra do Jean Lucas aos 12 minutos, depois o Corinthians recua de uma forma imperdoável. Deu terreno para o Santos, chamou o Santos para o seu campo, e aí o Santos com o Marcelo Fernandes enchendo o time de atacantes e aumentando a velocidade, acabou empatando. Mas o lance fundamental do jogo é o pênalti, para mim não houve, e aí tem a interferência da arbitragem nesse resultado. O Santos batalhou, ganhou 1 ponto, e o Corinthians definitivamente perdeu 2, porque o primeiro tempo foi todo corintiano. Ronaldo? Pra mim o Daronco levou esse ponto daqui da Arena com muita satisfação, porque antes de sair o pênalti, ele picotou o jogo lá na esquerda pro Soteudinho. Eu acho que ele gosta de ver o Soteldo jogar. A impressão que eu tive no segundo tempo foi essa. O Daronco gosta de ver o menino correndo ali, ele picotou o jogo, ele fez a bola sair pro lado esquerdo, a bola não saía do setor onde estava o Bruno Mendes, onde estava o Soteldo. Ali estacionou o Daronco e o jogo comeu solto por ali, até sair o pênalti. Tanto é que quando sai o pênalti, o Daronco está a 2 metros do lance, ele fala, levanta, você tá de brincadeira, você se jogou. E no slow motion, que a gente costuma dizer, né, nas câmeras, o Highway lá sentado, operou um milagre pro Santos hoje aqui. Pra mim foi essa visão, porque é inadmissível ver um juiz fazer o que fez o Daronco aqui hoje. Eu não consigo entender. E já ciente disso, durante a semana, quando foi dito o nome dele, coisa boa não acontece. Agora o Corinthians tem que tomar providência. Porque não é possível esse cara vir agora no final do campeonato, vir dentro da arena, operar, fazer o que ele quiser, porque ele começa um jogo na hora que ele quer, ele apita o que ele quer, ele vê o que ele bem entende, ele dá amarelo quando ele acha que tem que dar amarelo, porque o mesmo lance para ele não é o mesmo lance. Então são coisas que irritam o torcedor e quem vive do futebol. Agora, o Pretzel veio com essa pérola que estão dando pênalti adoidado aí pelo campeonato, então coisa boa não deve vir aí até o final. Eu expliquei no jogo de Porto Alegre, porque foi 4-3 pro Inter, foi um jogo maluco, foi uma pelada o jogo, tá? Foi uma pelada. E os 4 pênaltis, a gente tem que falar, porque 4 pênaltis num jogo só não é algo que seja muito normal, né? Quando não tem problema, mas pelo menos tem 2 que são bem discutíveis, 2 bem discutíveis, com uma interferência total do VAR e também com uma péssima arbitragem também. Eu acho assim, quando a gente viu que o Wagner Heuwei tava no VAR, ele é um para-raio, cara. Não tem jogo tranquilo com ele no VAR. E o CNM insiste, né? O CNM insiste com caras que foram maus árbitros fracos no campo, e eles vão pro VAR. E aí a interferência é gigantesca. Tá havendo uma grande divisão nas redes sociais aqui. Muita gente acha que foi pênalti, outros acham que não foi, certo? E aí fica pra arbitragem, mas que o lance realmente ele é muito discutível, e pelo menos pela imagem, e a imagem é que está determinando tudo, porque foi o Wagner Heuwei, o Daronco não tinha dado nada, o Daronco deu tiro de meta pro Corinthians, e o Wagner Heuwei chama, tem um toque aqui e tal, na interpretação, amanhã o áudio vai ser divulgado. Agora, a imagem para mim ela é clara, o Bruno Mendes, isso aí chama-se movimento, o Bruno Mendes quando vai no Soteldo, ele fixa o pé na grama, ele não vai em direção à canela do Soteldo para fazer a falta. Ele fixa o pé na grama. E o Soteldo vem e dá um chutinho no pé do Bruno Mendes e cai. Acabou na bateria. O Soteldo, Ronaldo, foi brilhante na cavada. O Soteldo foi brilhante na cavada. Mas o pênalti, para mim, respeito a todas as opiniões contrárias, o pênalti, para mim, é um pênalti que não houve. É um pênalti de erro de imagem. Bom, tá tudo certo, né? Realmente é isso, não é? Lance discutível. Vai ter gente que pode achar que foi pênalti, outros acham que não foi pênalti, mas uma coisa é fato, né? O Corinthians
não jogou, como faz toda vez. Recuou, né? recuou, não jogou, recuou, não jogou. Eu não questiono o pênalti, Capri. Não, mas tem gente. Eu não questiono o pênalti. Tem eu gente questiono que acha que foi, né? a forma que ele picotou o jogo. Pra mim, o Daronco picotou o jogo, parou. Até o Cássio começou a fazer cera depois. Exatamente. Exato, é isso que a gente falou no intervalo, né? O jogador que não colabora, porque quando era interessante pro Cássio, ele fez cera. No primeiro tempo era interessante pro João Paulo, ele fez cera. E o árbitro é banana, o árbitro é fraco. O Daronco se transformou num árbitro que acerta situações, né? O acertador de situações. Ele conduz o jogo da maneira que ele acha mais conveniente conduzir a partida e não da maneira que tem que ser conduzido um jogo, né? Então ele já se transformou em mais do mesmo, surgiu até com boa... Quando o Daronco surgiu, falou, esse cara tem potencial para ser um bom árbitro. Se transformou em mais do mesmo do futebol brasileiro, que aliás é todo mundo igual, né? Árbitro no Brasil são todos, não tem nenhum que se salva aí, tudo igual, tudo farinha do mesmo saco. Vamos escolher o melhor em campo, craque Bandeirantes, de Corinthians 1, Santos também 1. Vamos lá, Rafael Palmeira. O craque do jogo. E aí, Ronaldão, quem foi o melhor em campo, Ronaldo? Eu vou votar no Daronco. O Daronco deu o show dele aqui. Daronco. Mas o Daronco não pode. O Daronco é o pior, Ronaldo. O Daronco não é o melhor. O Daronco é o pior, Ronaldo. Pior. Não, ele foi o melhor na cabeça dele. Na cabeça dele, pensando com a cabeça dele aqui, do jeito que ele trabalhou hoje aqui, eu postei nele. Não pode votar nele? Não, ele não dá. Ele é o pior, ele foi o pior, destaque negativo. Teve gente que jogou bem hoje aí, merece o seu voto. Não? Não. Pra você, Pretzel, quem foi o melhor em campo? Oi. João Paulo, se não fosse ele, o Corinthians teria vencido hoje. João Paulo, pra mim, goleiro do Santos. E no gol do Corinthians, o gol contra do Jean Lucas, o João Paulo faz uma defesa espetacular no toque do Yuri Alberto. O João Paulo, pra mim, é um monstro de goleiro. Ele tem que melhorar a saída pelo alto, que isso se corrige ainda. O Ronaldo sabe disso. Agora, o João Paulo hoje evitou a derrota do Santos. Pra você, Pedro Ramiro, quem foi o melhor em campo, Ramiro? Olha, vou votar num cara que foi muito criticado até inicialmente e depois acaba apresentando melhor rendimento. Gil, pra mim, o craque do jogo. Gil, voto do Pedro Ramiro. Pra você, Felipe Melo, quem foi o melhor em campo, Felipe? João Paulo. João Paulo fez 3 grandes defesas no primeiro tempo. Pra mim, o nome do jogo. João Paulo é o melhor em campo, craque Bandeirantes e Corinthians 1, Santos também 1. Ronaldão, grande abraço aí, meio de semana tem mais, hein? Tem mais timão aí quarta-feira, agora é contra o Atlético Paranaense. Valeu, Ronaldo! Perdemos contato com o Ronaldo? Daqui a pouco eu me despeço do Ronaldo, vou pro intervalo rápido. Foi atrás do Daronco. Deve ter caído lá a nossa comunicação lá com a cabine do Neoquímica Arena. 9h05, o intervalo inteligente, não. O apito final, o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil volta já para ouvirmos aí os personagens desse empate, hein? Já, os personagens de Corinthians 1, Santos 1 falam no microfone da Bandeirantes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Meu amigo, procurando um lugar para realizar o seu evento corporativo com muita natureza? O Terras Altas Resort é o lugar perfeito para a sua empresa, com uma estrutura completa que inclui salas de reuniões, auditórios e espaços ao ar livre. Você pode ter certeza de que seu evento será um verdadeiro sucesso. E eu apresento, hein? E para facilitar ainda mais, o Terras Altas Resort é muito próximo da cidade de São Paulo. Terras Altas Resort, seu ponto de conexão com a natureza. Informações pelo telefone 98786-0302. Repito, 11, né? São Paulo. 98786-0302. E descanse. Copa Libertadores na Bandeirantes. Oferecimento Tigre. Tudo certo no Tigre.
A LDU do Equador é mais um time classificado para a edição de 2024 da Copa Libertadores da América. Nos pênaltis contra o Fortaleza, o time equatoriano conquistou o título da Copa Sul-Americana. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? Não é só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Rede Bandeirantes de Rádio. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes.